Fala pessoal do CNCcast, tudo bom com vocês? Mais uma vez aqui, agora com o 13º episódio. E assim, eu vou pensando na quantidade de episódios que a gente está gravando e cada vez que eu vejo esse número subir, vamos dizer assim, eu não consigo parar de pensar lá no começo. Porque talvez, para vários programas, ainda é pouquinho, né? 13, 14, 15, mas pra gente significa uma quantidade absurda, porque só a gente sabe como foi difícil a gente trazer esse projeto para vocês e como é gratificante estar aqui trazendo conteúdo de pessoas fenomenais para vocês. Por isso que o nosso slogan chama Fábrica de Campeões, né? E hoje, mais uma vez, como os outros, é um episódio especial. Porém, é muito mais do que especial. E antes da gente falar sobre o que exatamente a gente vai conversar aqui hoje, sobre quem a gente vai falar aqui hoje, eu gostaria de pedir aquele pedido no começo, que é dar um apoio pra gente ali nas redes sociais, curtir, compartilhar, divulgar com os amigos. Aparece para vocês aqui, né, os nossos canais, os nossos arrobas, Instagram. Então, se vocês puderem dar oportunidade pra gente aí, divulgar, a gente agradece muito. Tá o Spotify também lá, para quem às vezes não gosta de ver o vídeo, né, gosta de escutar no carro, fica lá para todo mundo estar curtindo. E agradecer também, né? Antes de mais nada, agradecer cada vez mais o feedback que a gente está recebendo. Então, assim, das pessoas que participaram, das empresas que participaram e de quem está ouvindo. Então, a gente está até pedindo, tendo solicitações de algumas pessoas, indicações, e até de pessoas que é do nosso segmento, que quer vir aqui participar do nosso programa. Então, isso aqui fica muito satisfatório, dar continuidade nesse projeto para vocês. Tá bom? Então, agradeço muito aí, muito obrigado. Mas vamos lá para o que realmente interessa, que é contar uma história sensacional aqui para vocês, né? E eu falei que esse episódio é especial. Na realidade, né, todos os episódios que a gente traz aqui, todas as pessoas que a gente traz aqui é especial. E é mesmo, para mim particularmente, é muito especial. Eu tenho certeza que para vocês também. Só que hoje é diferente. Vamos lá. Já contei para vocês a história do programa. Já contei para vocês a história do CNCcast. Então vocês sabem de onde surgiu, de onde se originou, para a gente chegar aqui a trazer essas pessoas para contar a história para vocês. Porém, tem uma coisa que eu não contei ainda, né? Mas lá no começo, lá no projeto, a gente falou sobre isso. E isso que é legal. É mais uma situação, vamos dizer assim, que a gente consegue executar aqui no nosso programa. Lá atrás, a gente tinha a noção que o nosso mercado, ele é um mercado masculino, né? Vamos dizer assim. Ele é um mercado tomado pela maioria de homens. Porém, a gente sabe que em todas as empresas que a gente atende, os parceiros, as mulheres vêm conquistando o seu espaço, né? E de uma maneira brilhante. Então, cada vez mais a gente vem conhecendo mulheres dentro do nosso segmento que tem uma posição e uma relevância, assim, absurda. E é muito gratificante isso. E a convidada de hoje, né? Ela... O que eu posso dizer para vocês? Eu tive a oportunidade de conhecê-la, eu tive a oportunidade de bater um papo com ela antes da gente vir gravar aqui, e eu posso dizer que eu tive o prazer de ouvir a história dela antes de vocês. Pelo menos uma parte resumida, vamos dizer assim. E assim, ela, com certeza, quem é do nosso segmento já ouviu falar dela, porque quem é do LinkedIn, quem é do Instagram, dentro da nossa área, ela é uma pessoa muito ativa, ela é uma mulher muito ativa. Eu comecei a acompanhar ela sem conhecer ela pela rede social, vendo que ela faz um trabalho diferente. E quando a gente teve ideia da gente, vamos trazer agora as mulheres aqui no CNCcast, para poder contar um pouquinho da sua história dentro do nosso segmento, ela foi uma das primeiras que a gente olhou, bateu o olho e falou assim, vamos chamar ela para conversar com a gente. Sabe o que é legal disso? Ela, quando a gente começou a conversar, já acompanhava o CNCcast. E isso foi muito também gratificante quando a gente conversou pela primeira vez. E ela tinha até mandado uma mensagem para a gente, dando uma sugestão de programa. E o que é legal disso? Essa sugestão dela, a gente está fazendo exatamente isso, que é, agora no mês de março, fazer os programas especiais de março, convidando as mulheres do nosso segmento. E agora, com muito prazer, eu apresento para vocês a querida Ellen Mariano, da Solid Can Latam. Ellen,
É com muita satisfação que eu estou recebendo você aqui hoje. Então, assim, a gente tentou fazer aqui uma abertura, tá? Para poder trazer aqui o tamanho que é você hoje aqui no CNC Cast. Então, assim, muito obrigado por desde primeira você ter aceitado o nosso convite. E também já agradecer, como eu falei, né? Que você já acompanhava a gente. Você até me respondeu lá, ó, já sou fã do programa, então isso é muito bacana. Então, muito obrigado de verdade. Eu fico muito gratificado de você estar recebendo você aqui hoje. Imagina, eu quem agradeço a oportunidade. Eu estou muito feliz em estar aqui hoje com você. E o que é isso? A gente fica muito feliz de verdade. Era um plano, né? A gente estava até conversando com alguns dos convidados nas outras oportunidades. E eles me perguntaram assim, Diego, qual que vai ser o passo a passo do programa? Quais são as fases? Porque vão ser fases do projeto, né? Uhum. E o que você está pensando? Porque a gente pensa em fazer alguma coisa técnica em algum momento, né? Trazer algumas marcas, porque faz parte, né? A gente tem que trazer isso para o nosso segmento. Mas eu falei, o que eu quero continuar é do jeito que está agora, trazendo pessoas aqui com histórias interessantes, mas dentro dessas pessoas eu quero trazer algumas mulheres, porque eu sei que no nosso segmento as mulheres estão conquistando o seu espaço de uma maneira assim que a gente tem que dar voz para elas também, porque assim, não é só ali uma foto no LinkedIn, uma postagem, aquele monte de curtida, mas assim, conhecer a história dessas pessoas, como elas chegaram até lá. Então, isso assim, no meu ponto de vista, vale muito a pena. E eu acho que o CNCcast, ele tem a oportunidade de fazer isso. Então, assim, era dentro do nosso projeto poder proporcionar isso. E assim, você é a primeira mulher no nosso programa, né? Então, até já pergunto para você, né? Qual que é o sentimento de ser a primeira mulher aqui no CNCcast? Eu estou super feliz, honrada. Hoje, enquanto eu me arrumava para vir para cá para gravação, eu fiquei pensando nisso, né? Porque assim, como eu já comentei com você, eu acompanhava já os episódios e, na verdade, eu encaro como uma celebração, né? Sim. E o que eu gosto do seu podcast é exatamente isso, porque não tem esse foco técnico. Felizmente, já tem vários podcasts desse tipo, né? E eu espero que continue. Apoio que você também aborde esses temas mais técnicos. Mas eu acho que, acima de qualquer coisa, é uma celebração de toda uma trajetória, de toda uma história, né? Que a pessoa percorre. Então, até quando eu coloquei lá a sugestão na mensagem, a gente ainda nem se conhecia, né? Eu acredito muito que foi conexão. Mas isso quando eu sugeri de tentar entrevistar mulheres, tal, exatamente para poder inspirar outras mulheres. Né? Então, eu acredito, hoje a gente vai conversar bastante, mas é isso, abrir caminhos para que outras mulheres construam sua história na indústria, né? Cara, legal, e você falou a palavra inspiração. Eu falo muito isso aqui no CNCcast, porque a ideia é o quê? A gente vem, claro, prestar uma homenagem para a pessoa, saber como que ela fez para chegar onde ela chegou, né? Sim. E até também uma visão de mercado, mas a ideia é o quê? É criar inspiração para as outras pessoas. Então, a gente teve pessoas muito bacanas aqui, que eu falo que eu aprendo todas as vezes. Eu me inspiro com as pessoas que estão aqui, eu tenho certeza que eu vou me inspirar. Até porque eu já conheci um pouquinho, né? A gente já conversou, e eu acho muito legal isso daí. Vamos dizer assim, isso que eu comentei no começo, hoje as mulheres vêm conquistando espaço dentro do nosso segmento, né? Aqui no programa, posso dizer que a maioria, ou não sei se for unânime, mas a maioria, todo mundo começou dentro do nosso segmento de uma maneira que ali o pai já trabalhava numa metalúrgica ou numa empresa, aí tinha o Senai era muito forte na época, não que não seja hoje ainda, mas um pouco mais de tempo atrás, ele tinha um nome muito pesado, vamos dizer assim, dentro da educação do nosso país, né? Sim. E tinha essa continuação, vamos dizer, familiar, né? E para as mulheres, como que é isso? Como que você começou? Porque aí eu posso falar, como eu já sei um pouquinho, você tem uma ligação com o Senai muito forte, né? Como que começa a Ellen no nosso ramo? Então, vamos lá. Não tive essa inspiração paterna, né, na maioria das vezes, até porque eu fui criada só por minha mãe. Então, por muitos anos foi só eu e minha mãe, né? Então, não tive essa presença masculina. Mas eu sempre gostei muito de estudar. Então, para você ter ideia, eu pequenininha, eu ficava sozinha em casa para minha mãe trabalhar. O meu divertimento não era ir pra rua brincar com as meninas, andar de bicicleta. Era brincar de professora, brincar de escolinha. Então, eu sempre gostei muito de estudar. E eu sempre procurei muitos cursos gratuitos para fazer, porque minha mãe não tinha condições de ficar pagando cursos para mim. E aí, para você ter uma ideia, eu queria fazer design de interiores, porque eu gostava, via na televisão, achava chique aquelas casas e tal. E aí eu queria fazer design de interiores e minha mãe, com muito esforço, começou a pagar um cursinho para mim. Cursinho só dia de sábado, porque não dava para pagar todo dia.
E aí o professor falou, ó, já que você quer treinar pro vestibulinho da ETEC, para fazer design de interiores, que lá tem, faça a prova do Senai. Porque lá no Senai a prova é gratuita, na época era, né? Faz para treinar e tal. Falei, vou lá. Me inscrevi para a prova do Senai Roberto Simons, que fica lá em São Paulo. E eu fiz a prova. Sabe quando você faz, tem certeza que foi bem? Falei, nossa, acho que eu zerei aqui, gabaritei a prova. Aí a prova foi cancelada. Falei, eu não acredito. Vou fazer de novo, porque eu tenho certeza, eu quero saber a minha nota. Isso como treineira só? Tinha 14 anos. E só treinando para ir pra ETEC. Aí eu fiz a prova, realmente eu tinha passado. E aí a segunda etapa era participar de uma palestra dentro do auditório lá com todo mundo que foi aprovado. Onde eles, na época, né, hoje em dia você entra no Senai, você primeiro escolhe o curso para depois fazer a prova. Na época que eu entrei era o contrário. Então, primeiro eu fazia a prova, depois você entendia o que tinha de curso na escola e com base na sua pontuação você escolhia a primeira, a segunda e a terceira opção. E aí eu lembro que eu fui lá, conheci e tal, tinha eletricista, marceneiro e mecânico de usinagem. Quando eu vi as oficinas, eu falei, eu não sei que nada dessas máquinas fazem, mas eu gostei, acho que eu vou ficar aqui. Aí eu desisti de design de interiores e embarquei como aluna do Senai com 14 anos. Na aprendizagem industrial de mecânica de usinagem. E assim, você nunca, como você falou, né? Nada da família, com indústria, com empresa, nada. Foi como se fosse um amor à primeira vista, podemos dizer assim? Quando eu entrei na oficina de mecânica, eu vi... Hoje em dia eu sei, né? Que era um torno, tal. Eu olhei aquelas máquinas grandes e falei, nossa, que legal. O que será que isso daqui faz, né? Acho que eu vou fazer o curso e entender. Aí eu coloquei lá, mecânico de usinagem como minha primeira opção. E aí entrou e começou a fazer o Senai. A gente fala, é uma homenagem para você, mas também é o mês das mulheres aqui, então a gente quer trazer mulheres para conversar sobre história. Vamos trazer você, mais algumas para a gente bater um papo. Quando você entra no Senai, 14 anos, num curso, eu fiz Senai também, e eu não me lembro, né, fiz em Americana, eu não me lembro nos 2 anos e meio que eu estive no Senai, de ter uma menina no curso de mecânica geral, no meu caso. Uhum. Tinha menina já? Você foi? Como é que foi para você no começo ali naquele ambiente? Tinham poucas alunas. Para você ter ideia, na época que eu entrei no Senai não tinha banheiro feminino em todos os andares. Então, às vezes eu estava numa aula no segundo andar, eu tinha que ir para o último andar da escola para ir ao banheiro. Mas na minha turma entrou eu e mais 3 meninas. E eu tenho contato com elas até hoje. Que legal. Uma tá super bem na indústria, na automotiva. A outra trabalhou um tempo na indústria, mas hoje em dia está em outro segmento. E uma outra ainda durante o curso desistiu. Então, assim, no começo para você até foi um pouco mais tranquilo, porque tinha mais meninas, né? Eu não estava sozinha. E como é que foi? E aí começa lá. Sua história começa quando você decide ali fazer uma prova e acaba passando no Senai e se apaixona pelas máquinas, pelo laboratório, vamos dizer assim. E como é que foi o início? Como é que foi estudar usinagem? Como é que foi estudar mecânica de usinagem? Porque assim, né? Tô me baseando muito no que eu passei também. Sim. Já vem com uma noção, o que você espera. Eu entrei no Senai sabendo o que eu queria, por que eu queria. Eu já conhecia um pouquinho ali, vamos dizer assim, do backstage do Senai. Como é que foi durante o curso? Até você fala, teve uma menina que desistiu. Como é que foi para você durante... Você continuou se apaixonando? Conta para mim, assim, a sua estadia no Senai. Seu espaço durante... Foi 2 anos e meio seu também? 2 anos? 2 anos. Quanto foi? Fui me apaixonando cada vez mais, por vários motivos, né? O primeiro deles é porque, indo lá um pouquinho para minha infância, como eu te falei, eu ficava sozinha em casa, trancada, para minha mãe poder trabalhar. Então, quando eu fui pro Senai, meio que o mundo se abriu para mim. Né? Eu comecei a sair de casa para estudar, fiz amigos. Aí, com 15 anos, eu comecei a trabalhar como jovem aprendiz. Então, o dinheirinho que eu ganhava, eu comecei a ajudar em casa e também poder comprar uma coisa ou outra que eu queria. O jovem aprendiz que você quer dizer é aquele que nas férias você vai para a empresa? Você chegou a fazer esse estágio? Cheguei. Comecei com 15 anos lá. No final do primeiro semestre eu consegui uma oportunidade como jovem aprendiz. Então, assim, o Senai começou a mudar muito a minha vida, né? Então, no sentido social, de fazer amizades. E 90% ou mais eu levo até hoje. A gente se encontra, a gente conversa, sabe um do outro.
E uma coisa que me encantou muito foi que, com as aulas, eu comecei a entender que tudo nessa vida tem usinagem. Verdade. Né? Então, a mesa aqui tem algum parafuso, alguma coisa que foi usinada, tudo tem usinagem. Então, eu comecei a fazer essa conexão e entender que o mecânico de usinagem, ele é um artesão, ele é um artista. A gente usina tudo que tem no mundo, gente. Isso é maravilhoso. Isso é verdade. E aí, quando eu comecei a fazer essa conexão, eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. Então, embora eu tenha entrado no Senai sem saber o que eu ia fazer, mas depois que eu entendi o que eu ia fazer, eu nunca mais quis mudar de área. Legal, cara. É. Você fala, no bate-papo que a gente teve, que quando você era aluna do Senai, você teve um desejo, né? Conta pra gente. Quando, em uma das aulas, o professor lá perguntando o que a gente queria ser quando crescesse, e aí eu comentei, quero ser professora no Senai. E aí, na época, o professor falou... Isso com 15 anos, 16 anos. 15 anos, Aí ele pegou e falou assim, você quer ser professora do quê? Porque até então tinham professoras no Senai, no Senai que eu estudava, mas de português, ciências e matemática. E aí ele falou, quer ser professora de português, igual a professora Marina? Eu falei, não, quero dar aula na oficina igual você. E aí eu coloquei isso como uma meta na minha vida, e eu prometi pra eu mesma que um dia eu voltaria pro Senai como professora. Assim, é um assunto até meio delicado, vamos dizer assim, né? Mas até você tocando desse jeito, falando dessa forma, mas você sente que em algumas fases, de alguma maneira, existe um certo preconceito da mulher dentro do nosso mercado? Com certeza, com certeza. Aí isso dá um outro podcast, né, na verdade, mas assim, primeiro que um grande desafio que a gente tem quando está trabalhando no ambiente predominantemente masculino é as pessoas acharem que você não pode expressar suas emoções, né? É TPM, não sei o quê. Então, assim, e às vezes você só quer se impor, você só quer ser mais firme, né? E as pessoas levam muito as atividades de uma mulher para o lado emocional. Então, eu acho que essa é uma grande barreira. Você primeiro mostrar que você tem competência técnica para estar onde você está. Então, é um exemplo, assim, que eu vejo que é um grande desafio. É isso, assim, você vê até hoje. Até hoje, com certeza. E assim, lá atrás, esse comentário desse professor, podemos dizer que foi um pouco preconceituoso, correto? Foi. Eu tive outro professor que... Aí foi no curso técnico, quando eu fiz. Aí só era museu e mais uma moça no curso. E na aula de usinagem lá, o professor não deu muita atenção pra gente e tal. A gente tinha as dúvidas e ele não deu muita atenção. Quando terminou a aula, ele deu a vassoura só pra mim e pra ela pra limpar a oficina. Aí ele falou, agora vocês vão fazer o que vocês têm que fazer. Isso dentro do Senai. Sim, infelizmente, né? Mas vamos lá, Bom, não tem muito o que a gente falar. A ideia é a gente vir aqui homenagear você, mas a gente não tem como não fugir, não tem como não tocar nesse assunto, né? Sim. Porque é triste. Não tem, acho que, outra palavra, né? Infelizmente, tem pessoas que se acham melhores que a outra só por ser uma cor diferente, ou por ser homem, ou por mora numa cidade diferente, por ter um carro melhor que o outro, né? Vamos dizer assim. Infelizmente, a gente sofre com isso ainda. Mas voltando aqui na sua história. Aí você colocou como meta ser professora com Senai, terminou de fazer seu Senai, concluiu o curso, e você tinha feito o estágio de jovem aprendiz. Você chegou a continuar na empresa desse estágio ou não? Como é que foi? Porque a gente, com algumas histórias aqui, teve muita gente que saiu do Senai e conseguiu já arrumar um emprego, e teve gente que não. Teve gente que, às vezes, tipo assim, foi difícil, não foi simples. Como é que foi a sua situação? No meu caso, acabou o contrato, acabou o curso, já era, né? Eu não tive a oportunidade de ser efetivada. E aí, vida que segue. Então, essa foi a primeira etapa de aprendizagem. E aí eu pensei, vou fazer também um curso técnico. Só que aí, para eu ir para o curso técnico, tinha o tempo, né? Tem requisito de escolaridade, de idade para entrar no curso técnico. Então, teve um gap aí. Mas, como eu já tinha formação em mecânica de usinagem, então, fui trabalhar, né? E conciliando com os estudos. E aí, eu fui torneira mecânica, trabalhei em prensa, numa fabriquinha lá no Brás, fazendo fivelinha de cinto. Então, eu tive esses momentos, assim, que eu continuei trabalhando, né? Nunca... Claro, obviamente, alguns momentos desempregada, enfim, aí minha mãe, batalhadora, continuou tocando as coisas dentro de casa, né? Financeiramente falando. Mas eu sempre trabalhei.
Mas ali você já tinha uma profissão. Você sai do Senai com uma profissão e você vai Sim. trabalhar. Como que eu fui também torneiro mecânico, eu também trabalhei com prensa. Como que era seu sentimento, né? Com a sua idade, sendo mulher, trabalhando nesse ambiente, cara? Pra mim é uma coisa que é uma dúvida. Então, né, sempre foi muito bom, porque assim, da mesma forma que eu tive alguns momentos de machismo, não só como aluna, profissionalmente falando, mas eu também tive colegas, homens, né, que foram maravilhosos comigo. Não acredito. Então, assim, eu não posso falar também que, aliás, os episódios ruins dentro de uma história de tantos anos São pequenas. são muito pontuais e minúsculos até. Né? Claro que existem episódios que chamam mais atenção do que outros, mas de forma geral, então assim, nesses empregos que eu tive, eu era a única torneira mecânica, era a única moça lá mexendo na prensa, mas as pessoas sempre me trataram com muito carinho, de uma forma geral, não tenho do que reclamar não. E você se sentia, assim, envolvida nesse ambiente? Assim, era um ambiente que você falava assim, eu quero estar aqui, porque provavelmente você tinha outras pessoas, outras meninas trabalhando em outros, como você falou, design de interiores, e você ali trabalhando com torneira mecânico. Torneira mecânica, vamos dizer assim, né? Era satisfatório naquele momento? Sim. É isso Sim. que eu queria chegar. Porque assim, ó, eu não trabalhava em empresas maravilhosas, tá? Eu já trabalhei em uma, por exemplo, que eu trabalhava no turno da tarde. Isso daí foi um pouquinho mais à frente quando eu estava no técnico, né? Fazia técnico de manhã, eu trabalhava tarde e noite. E quando ia anoitecendo, passavam uns camundongos atrás de mim, assim. Então era, né? Então assim, não era uma empresa dos sonhos, mas eu enxergava propósito no que eu estava fazendo. E uma outra coisa que eu, inclusive quando eu comentava com algumas pessoas, eu já ia adiantar uma parte da história, mas eu vou segurar um pouco. Mas assim, que eu comentei já com algumas pessoas que eu conheci na jornada eu nunca fiquei pensando também só no salário, porque eu pensava assim, prefiro ganhar pouco, mas que dê para eu ajudar o mínimo que seja a pagar uma conta de luz dentro de casa, do que não ter nada. Então eu já tive salário de R$150, R$350, sabe? Teve uma empresa que eu trabalhei que essa mesmo do camundongo. Eu cheguei no outro dia pra trabalhar, a empresa não existia mais. O cara foi embora. No meio da noite. E aí a gente chegou pra trabalhar e ficou, ué, cadê a empresa? E então assim, mas eu enxergava propósito, né? Eu tinha meu dinheirinho e eu sabia que aquilo eram passos pra um dia eu realizar meu sonho, sabe? Cara, eu nunca reclamei, nunca. E essa é a palavra, propósito. Mas o que a gente pode dizer, então, assim, que na sua história você tem cavaco no pé. Tenho. Já levei cavacada no olho. Eu tenho um sinalzinho aqui, depois que acabar a gravação eu te mostro, eu tenho uma queimadurazinha no olho. Usem EPI, pelo amor de Deus. Que eu tenho também. Eu já machuquei também uma vez. Ah, eu fiz a Mas borrada lá. mais uma vez o cavaco caiu por dentro do óculos de segurança. Também acontece. Já aconteceu. E, cara, que história legal. Você fala da inspiração, eu acho que assim, isso que é legal, a gente começar a contar a sua história lá de trás, pra ver que não é fácil, né? Que não é legal hoje a posição que você tem, que a gente vai chegar lá pra contar a posição que você tem hoje na Solid Canlatam, mas olha como é que foi o começo. E aí você fala que teve esse gap pra você entrar no curso técnico, né? No Senai também. No Senai também. E sempre no Senai do Brás. A minha vida inteira foi naquela escola. Essa escola, ela tem, vamos dizer assim, ela é diferente, né? Todo mundo Senai, fala de uma dela, forma né? geral, é especial, né? Sim. Mas o Roberto Simons, acho que tem um espacinho grande, assim, e muito especial no coração das pessoas. E aí você fala que você começa a trabalhar, você continua trabalhando ainda fazendo técnico. Sim. 3 anos de técnico? 2 também, na época que eu de sempre 2 anos, E termina o técnico, mais ou menos assim. Quando que você começa a ir para a indústria, que você vê que a sua vida começa a mudar? Porque a gente vai chegar aqui na parte do Senai, mas antes do Senai você trabalhou em outros lugares. Onde que entra, por exemplo, aqui nos primeiros empregos seu, as Congref, né? As Congraf, Como que ela é durante o técnico? Como que a gente começa a contar a linha do tempo da sua história? No finalzinho do curso técnico, né? Então, eu tive esses intervalos aí eu ingressei no curso técnico, 2 anos, e chegou o momento que eu precisava trabalhar também, eu estava aí com uns 17 para 18 anos, e aí eu cheguei no meu professor, eu tinha aula, as Congraf é uma revenda de Mastercam, né? E tinha Mastercam no curso, então eu já conhecia um pouquinho do software, e um dia eu cheguei no meu professor de CNC e falei, professor, precisando muito trabalhar, tinha conseguido uma bolsa na faculdade pelo ProUni na época, e eu queria tentar
arrumar alguma coisa, um estágio, alguma coisa que desse pra eu manter o Senai de manhã e faculdade à noite. E aí eu falei, tem como o senhor me ajudar? Tem uma empresa que tá precisando de estagiário. E aí ele ligou pro Max, que é um amigo que eu tenho até hoje, assim, ele é maravilhoso. Ligou e falou assim, tem uma menina aqui, ela é boazinha e tal. Tem alguma coisa aí pra ela? Aí ele falou, acho que dá pra contratar como estagiária. Pede pra ela vir aqui conversar com a gente. E aí eu fui fazer minha entrevista numa feira. Porque foi bem semana de feira, eles estavam fazendo, acho que era a Feira da Mecânica, no Expo Center Norte. E aí eu fui lá fazer entrevista na feira mesmo. Foi um barato. Eu fui lá no stand do Mastercam e a gente conversou tudo. E eles falaram, a gente gostou de você e tal, quer ficar com a gente, trabalhar com a gente? Eu falei, quero. E aí ele falou, essa semana estamos em feira. Se você topa já ficar aqui com a gente? Aí eu falei, mas eu ainda não conheço tão bem o software, né? Eu conheço um pouquinho que o aluno vê no curso. Ele falou, fica aqui ajudando a recepcionar as pessoas e tal. Eu falei, beleza. Só depois de uma semana, quando a feira terminou, que eu fui entender onde que eu ia trabalhar, conhecer o escritório. Aí eu comecei lá como estagiária. Não, essa história você contou pra mim aquele dia, eu achei ela fantástica. Isso é legal, que assim, já mostra que lá novinha, igual você falou, com 17 anos, você sabia o que você queria, você já tinha passado por várias situações aí, empresa do Camundongo, empresa que some do dia pra noite, empresa do Batman, né? E você sempre foi atrás, né? Isso aí acho que o que dá pra ver de você, ali, você vendo até ali, acho que é como exemplo também, né? A sua mãe trabalhando ali, deixando você estudando, e você sempre foi atrás. E até nisso, né? Você vai lá pedir um emprego numa feira, consegue um emprego. E como é que foi essa experiência aí trabalhando com o Mastercam? Foi maravilhoso. Eu sempre falei que foi um dos empregos em que eu mais aprendi. Porque aí quando você vai pra parte de... Primeiro, né? Pra quem foi torneira mecânica e tal. Aí você trabalha com software, fala, nossa, né? É uma evolução. Pro ar-condicionado, olha a evolução. E aí eu fui lá com a missão, eu comecei como estagiária e fui com a missão de aprender sobre o software e tal. Então eu dava treinamento e assistência técnica do Mastercam pras pessoas. E assim, foi um lugar que eu aprendi demais, porque aí, quando você trabalha com usinagem, mesmo que seja, principalmente no CAM, cada caso é um caso, né? Então, hoje eu atendo o cliente X, amanhã o Y, então eu pego a peça do cliente, faço um estudo, então eu comecei a ver outras coisas, outros tipos de máquina. Então, assim, na parte técnica também, né? Isso aí você não deixou de aplicar nada. Não, muito pelo contrário. Foi um grande aprendizado para mim. E você chegou a trabalhar só na parte... Você não chegou a trabalhar com vendas, exposição, fazer feira também? Não, só a parte técnica. Tá. Quando tinham feiras, eu ia pra fazer demonstração sempre na parte técnica. Porque eu tô chegando já depois no seu final aqui, pra ver onde que surgiu tudo isso aí. Né? Exatamente. E há quanto tempo você fica na S-Congraf? Fui estagiária por 1 ano, fui efetivada e depois eu fiquei lá mais uns 2 anos. Foi sua primeira efetivação? Anos. Foi. E como é que foi a sensação? Quer dizer, a empresa do Camundongo pegou a minha carteira e assinou, só que nunca me entregou. E aí, criança, né, por assim dizer, eu bobona não sabia que tinha que devolver na hora e tal. E aí, quando a empresa desapareceu... Sumiu a carteira. Minha carteira foi junto, gente. Não quero nem pensar como vai ser quando eu for me aposentar. Então eu tive um outro registro, mas eu também não tive a baixa. Entendi. Tive que tirar outra via da carteira de trabalho e tal. Que história, cara. E quanto tempo você fica lá? Na S-Congraf, quase 3 anos. E é de lá que começa a sua história no Senai? Lá que começa. Mas só tem uma outra coisa que eu quero aproveitar o seu espaço e contar, que foi um aprendizado que eu tive lá. Quando eu cheguei na S-Congraf, só tinham mais ou menos 6 pessoas, contando os sócios proprietários. E eu lembro muito de uma coisa que também eu levei pra vida e eu sempre procurei compartilhar isso com as pessoas. E agora, tendo a oportunidade de estar com você, e eu sei que isso vai tomar proporções maiores, eu quero passar uma lição que eu aprendi lá e que eu levo pra vida. Por favor. Eu lembro que um dia o gestor lá, ele me apresentou a empresa logo na primeira semana. E ele falou assim pra mim, você viu que aqui são poucas pessoas, né? Eu falei, vi. Ele falou assim, todo mundo aqui é muito ocupado? Eu falei, sim. Aí ele falou assim, pois bem. Ele me entregou, na época os manuais eram impressos, né? Ele me entregou uma pilha, assim, de manuais em inglês do software. Aí ele falou assim pra mim, eu só quero que você vá ficar perguntando alguma coisa pras pessoas aqui quando você tiver lido tudo isso e não tiver encontrado a resposta em lugar nenhum. No primeiro momento, aquilo me pareceu, né? Nossa,
Mas depois aquilo me ensinou uma coisa que eu levo pra vida até hoje, de buscar informação por conta própria, de ter autonomia, de ter proatividade, sabe? Pode até ser que em alguns momentos isso até hoje me dificulte de ficar pedindo ajuda. Mas você pode ter certeza que quando eu for te pedir ajuda, com alguma informação técnica e tal, é porque eu não encontrei a resposta em lugar nenhum. Então isso me despertou muito a sede de querer ir atrás das coisas, sabe? Da informação. Então eu queria só compartilhar isso assim com vocês. É fantástico, porque a gente já falou, não desse caso, mas de caso parecido. Vamos trazer para a atualidade hoje, vamos falar não pro jovem de hoje, só jovem, porque parece que a gente fica batendo no jovem de hoje, não é isso. Uhum. Mas hoje, a gente trabalha, que nem no nosso caso, que a gente trabalha com manutenção, então a gente normalmente atende problemas, Sim. né? Mas você vê que o pessoal não está mais preocupado em tentar buscar qual que é a solução daquele problema. Nem de procurar. É isso que eu ia chegar. Os manuais hoje não são nem abertos. Uhum. O pessoal já quer procurar no celular, no Google, se tem alguma informação no YouTube que ajude ele a resolver aquilo sem muito trabalho. Porque se der muito trabalho, eu chamo uma empresa de assistência técnica. Isso aí. Então, a gente falou sobre essa situação e que antigamente, né, uma das, vamos dizer assim, das perguntas que eu fiz pro Fuji, que é um técnico que a gente tem com muito carinho, qual que é o diferencial dele? Uma das respostas vão exatamente igual a sua. Ah, que legal. Porque ele falou assim, na minha época, eu tinha que pegar manuais em inglês, não tinha ninguém para me ensinar, era eu, o manual e a máquina. Então eu tinha que estudar. Então não é que hoje eu sou o que sou porque eu sou um expert. Não, porque eu ralei lá atrás estudando o manual, que hoje em dia o pessoal não quer estudar. Hoje é mais fácil eu ligar pro Fuji. Uhum. Então é legal você falar isso, que como é importante, né? Não só no nosso segmento, mas igual você está falando, para tudo. Pra vida. É. Legal, muito, muito bacana vamos dizer assim, esse recado. Gostei, claro. Sensacional. Vamos lá, então, assim, aí você termina seu projeto na Escongraf. É você que decide sair para ir para o Senai ou o Senai que aparece para você? Como é que chega, né? Porque assim, gente, deixa eu puxar aqui um pouquinho. Uhum. Tenho que falar um pouquinho dela, que eu seguia já ela no LinkedIn. Então, eu acompanhava ali as postagens da Ellen. Ela é uma pessoa muito ativa e com propriedade. Isso que é o mais importante. Não é postar por postar, né? E só que daí eu fui buscar. Eu não conhecia ela, mas pessoas que tinham a mesma conexão. E fui perguntar a Ellen. Ó, no podcast eu queria contar a história dela. Eu vejo que ela trabalhou no Senai, etc. E a palavra Senai, assim, foi uma coisa que todo mundo me falou de você. Cara, ela tem uma relação com o Senai muito forte. O nome dela é, muito relacionado ao Senai. Então você tem uma história muito bonita com o Senai. Então, assim, e foi muito bacana isso, porque as pessoas que eu trouxe aqui me falaram uma coisa que você também falou. Que lá no começo, quando estava estudando no Senai, começando a entender o mundo, vamos dizer assim, o Senai formou caráter, Sim. formou pessoa, não só profissionalmente, mas pessoalmente também. Então, quando me falaram isso de você, eu falei, não, cara, é como se fosse para mim a cereja do bolo de tudo que a gente vem falando aqui. Então, por isso que eu tô até dando uma acelerada para chegar nessa história, porque eu acho que a sua história do Senai, lógico que você está hoje em uma outra oportunidade, mas ela foi muito bonita. Com certeza. E aí a gente quer ouvir, eu quero que você conta e você conta aqui pra gente, né? Coloquei como objetivo de vida ser professora do Senai. E aí você tem essa oportunidade, né? Como é que chega essa oportunidade? Ou conta pra gente essa história aí, porque é um dos motivos muito legal, é ouvir isso de você. Na verdade, houve uma conexão entre o meu trabalho na Escongraf e a docência. Então, por um tempo, eu tive 2 empregos. Então, durante o dia eu trabalhava com software e à noite, aos sábados, eu dava aula no Senai. Como eu consegui essa oportunidade? O Senai tem aqueles cursos de formação inicial e continuada, né? Aqueles cursos normalmente à noite, sábado, tal, pagos. E abriram uma turma exatamente de Mastercam. Então, foi um alinhamento aí do universo. E eu fiquei sabendo, através de conhecidos que eu tinha lá. E aí eu fui na cara de pau, no coordenador, e levei um currículo. Mais uma vez, né? E aí eu falei pra ele, falei assim, olha, professor, Senai todo mundo se chama de professor, né? Falei, professor, hoje em dia, durante o dia, eu trabalho na própria Mastercam, dando treinamento, dando suporte técnico do software, então eu acredito que seja uma boa oportunidade pra eu começar aqui. E na época era comorista, né? Não era CLT e tal. E aí eu
Ele falou, tudo bem, vamos ver aí se dá certo. E ele me contratou e eu comecei. Então, saía correndo de um trabalho, ia para o outro, e foi assim que a jornada começou. E quando você entra, como quando ele te dá a oportunidade, que você coloca aquele jaleco azul, vamos dizer, era azul também? Era azul. Como é que foi? Nossa. Aí foi incrível. E eu tenho até hoje guardadinho, assim, meus crachás, meu jaleco. Porque foi a realização de um sonho, né? Então, passou um filme na cabeça, tudo que eu tinha planejado, o camundongo, tudo valeu a pena quando eu entrei com meu jalequinho azul. Entrou na sala dos professores. Nossa. É. Mas ainda assim, nessa primeira etapa, né? Porque depois tem uma outra aí também que envolve o Senai, era uma etapa que eu ainda não era do Senai, né? Eu não tinha na carteira de trabalho Ellen, CLT, Senai. Então, essa etapa aconteceu depois. Mas já era a realização de um sonho e eu sabia que eu estava dando mais um passo para um dia eu realmente ter na carteira de trabalho que eu era do Senai, entendeu? Essa oportunidade que você teve, eu também tive. Poucas pessoas sabem, tanto eu não... Cara, acho que eu nem sei, algumas fotos, acho que eu nunca postei nada, não escrevo sobre isso, mas eu dei como também formação continuada também, horista, à noite, Isso mesmo. por 2 anos e meio, aula de comandos elétricos no Senai de Americana. Olha que legal. E foi muito legal. É engraçado, eu não falo muito sobre isso, mas para mim foi fantástico. Eu lembro que eu dava aula de terça e quinta e para mim era, sei lá, aconteceu, eu gosto de conversar e foi... Eu lembro que quando terminou os 2 anos e meio, eu não quis continuar mais. E o pessoal, aí tinha a possibilidade de fazer um contrato, de ser do Senai, Sim. Mas aí eu não quis continuar. Mas eu tive essa oportunidade que você teve, eu posso dizer também que foi muito sensacional. E eu lembro... Por que eu perguntei do jaleco azul? Porque é uma marca, né? E no primeiro dia, e aí a gente recebia a apostila, né? E o jaleco. E aí eu lembro que eu vesti, eu lembro que eu fui no banheiro, aí eu olhei no espelho, né? E eu falei, não acredito, cara. Que legal, que bacana. E aí o que aconteceu, né? No meu caso, eu tive essa jornada dupla, em 2 empregos e tal, mas aí chegou um momento que não fazia sentido, né? Assim... E era todo dia, à noite, todo dia? Todo dia, e sábado o dia inteiro. Só que o que aconteceu? A mesma pessoa que dava aula dentro da revenda, dentro das Congraf, também estava dando aula no Senai. Então chegou um momento que o meu gestor, na época, falou, Ellen, tem que escolher, porque me complica, né? Sim. Eu falei, tudo bem, tranquilo. Eu falei assim, mas então eu vou escolher o Senai. Mesmo não sendo nada, né, CLT, carteira registrada, mas eu sabia, não tive medo de deixar o CLT e começar essa jornada lá no Senai. Eu falei, vou ficar lá. E aí as coisas foram, né, continuei dando aula. Aí só ficou só à noite também? À noite aos sábados, nesse momento sim. Até que teve um intervalo aí na minha vida, né, que... Foi quando eu conheci uma pessoa, tá? Eu acabei deixando tudo, fui morar no Rio de Janeiro com essa pessoa. Então, aí rolou uma pausa na minha carreira. De docência, de indústria e tal. Foi uma pausa pequena até, foram 4 meses mais ou menos. E aí depois eu retornei para São Paulo. Voltei para São Paulo grávida, o relacionamento não deu certo. E aí, nesse caso, eu não tive a cara de pau de ir lá no Senai de novo e falar, olha, eu aqui... Fiquei na minha, mas aí as amizades que eu fiz dentro do Senai falaram para um coordenador, que já era outro, que eu tinha voltado para São Paulo, que eu estava precisando de trabalho e tal. E aí esse coordenador me chamou para conversar. E aí ele falou para mim, olha, Ellen, você ficou pouco tempo, mas ao mesmo tempo muita coisa mudou aqui dentro. Eu não sou mais coordenador do curso de Mastercam, mas eu quero muito te apoiar nesse momento que você tá. Já tava com a barriguinha crescendo e tal. E aí ele falou pra mim, mas eu tenho um curso de assistente administrativo para pessoas PCD para você dar aula na próxima semana, você quer? Ele, quero. Aí ele falou assim, tem certeza? Tô falando pra você que é público PCD, é uma outra abordagem, outra forma de dar aula, mas tudo bem pra você? Eu falei, tudo bem, professor, me dá a apostila que semana que vem eu tô aqui. E aí eu voltei pro Senai, como horista e tal, dando aula de assistente administrativo. No Senai, à noite, era de segunda a sexta. E foi uma turma incrível, que eu tenho amigos até hoje, nessa turma. Então, isso que eu ia te perguntar. Diferente, né? Nossa, demais. Demais. E deve ter sido uma experiência pra você. Foi maravilhoso. Aí, por incrível que pareça, deu tão certo que eu comecei a pegar um monte de turma de PCD. Aí eu dei aula até pra cego. Que legal, cara. Uma turma de cegos.
Só que aí, não sei se você pegou o detalhe da história, saí um pouquinho das aulas da mecânica, né? Sim. Eu fui para assistente administrativo, dei aula de parte de PCP e tal, só que só documentação, sabe? Voltei mesmo para a sala de aula, não eram mais aulas na máquina, enfim. Aí você continua como humorista até quando? Quanto tempo dura? Nossa, então, juntaram algumas coisas. Tive meu filho nessa primeira sim. turma aí, né? Mas na época, pelo fato de ser humorista, com um mês eu voltei a dar aula. Caramba, Porque, cara. né, não era registrada nem nada, eu precisava voltar. E aí, a minha vida naquele momento entrou no modo automático. Sabe quando você fala assim, tô pagando os boletos, tal. Estou vivendo por viver? Estou vivendo, sobrevivendo, né? Só que um amigo meu, que dava aula no Senai, todo dia ele batia na minha porta e falava, Ellen, você viu que abriu o processo seletivo para realmente virar da casa para dar aula no CNC? Que era uma coisa assim, você virar efetivado do Senai era, era assim, como eu posso dizer? Na minha época era só os A nata, né? Star Wars da vida, né? Só o Jedi. E esse meu amigo já era do Senai, e ele todo dia, nessa época eu estava dando aula para os cegos, aí era de manhã. E aí ele falou assim, Ellen, todo dia, Ellen, vai lá se inscrever para o processo seletivo. Eu, não, Paulo, não, eu nunca vou passar na prova, eu tô com as minhas aulinhas aqui, tô sobrevivendo e tal, não. Tinha aquele rumor que era difícil passar, né? Também, né, os paradigmas e tal, e aquele medo, porque assim, no Roberto Simões não tinha mulher dando aula de usinagem. Então, sabe aquele medo de também, por que eu vou me arriscar se eu vou levar um não? Naquela época eu tava, pelos problemas que eu tive, muito negativa, né, então, só que ele me atormentou tanto, que eu falei, tá bom, vou fazer a prova. Aí eu me inscrevi pra prova, eu lembro tudo assim, como se fosse hoje, 145 pessoas fizeram a prova teórica, aí eu fiquei entre os 10 primeiros, na parte teórica, depois fui pra parte de comprovação dos requisitos, fiquei entre os 5 primeiros, fiz a aula teste, e aí eu fiquei em primeiro lugar. Falei, nossa. E aí, né, você vê, o momento que eu não acreditei em mim, alguém acreditou em mim. Então, como outra lição, né? Como é importante a gente apoiar as pessoas, e quando a gente enxerga potencial nelas, a gente tentar puxar essa pessoa, levantar essa pessoa, né? Porque o Paulo, ele foi pra mim no momento em que eu estava no fundo do poço, o cara que me deu a mão com incentivo. Não é no sentido de que, vou pagar alguma coisa pra você, tal. Não, ele me incentivou a querer mudar o rumo da minha vida, sabe? Mas mesmo você falando aí agora que eu estava no fundo do poço, mas não tem como negar que você é uma guerreira, né, cara? Sim, porque aí eu pensava, por mais que eu estivesse no modo automático, mas uma grande motivação para eu tocar a minha vida era meu filho, né, agora. Sim, claro. Agora eu tinha uma vidinha que dependia de mim, então independentemente de eu estar deprimida ou com qualquer problema que fosse, eu tinha que continuar a minha vida. E eu também pensava nos meus alunos, né? Porque essa turma dos cegos, especificamente, era uma turma que começou com 5 professores diferentes. E 4 desistiram de dar aula para eles pelo desafio que era para dar aula para cegos. Né? E aí acabou que eu fui assumindo todas as aulas. Então, para mim, foi até melhor, porque eu comecei ganhando X por hora. Como eu peguei toda a grade, o salário ficou melhor também. Mas por incrível que pareça, até neles eu pensei, sabe? Se eu largar, né? Se eu passar, eu vou perder eles. Agora sim, eu fico imaginando a sua sensação de ter passado no Senai, olhando tudo pra trás, tudo que você já passou e tudo aquele que é o objetivo de vida que você falou, eu quero virar professora do Senai. Por mais que você estava dando como humorista, é diferente. Sim. Né? Eu posso falar porque eu passei por isso, é diferente, é outra coisa. Tenho amigos que dão aula no Senai, que são efetivados, é diferente. Você deve ter sido, assim, uma explosão de felicidade, né, cara? Foi. Eu tenho a lembrança, assim, de quando eu vi. E eu lembro que na época eu estava... Quando saiu o resultado da prova, eu estava em Pernambuco visitando lá a minha família materna. Então, lá no sítio da minha avó não tinha internet. E um amigo meu, que foi uma pessoa que eu dei treinamento quando eu trabalhava na Ascongraf, foi um cliente que fez treinamento comigo, virou meu amigo. Ele ficou na internet olhando pra mim o resultado da prova e me informando. Ele, Ellen, você passou! Que da hora, e ele celebrou comigo, assim. O Renato também foi uma outra pessoa que foi fundamental na minha vida. Então, eu vou fazer uma pergunta diferente pra você agora. Que eu falei ali, entrar na sala dos professores. Aí falou assim, aí você falou, não, mas eu era humorista. E como é que foi entrar na sala dos professores, como, vamos dizer assim, efetivada do Senai? Foi a realização de um sonho. Mas também foi jogar um pouquinho de água, assim.
fria na minha cabeça. Porque eu lembro até hoje que eu entrei na sala dos professores. No primeiro dia? Primeiro dia. Entrei na sala dos professores e lá tinham vários professores que foram os meus professores, né? E aí, alguns, inclusive aquele que perguntou o que eu queria ser quando crescesse. Estava lá. Caramba, ele é maravilhoso, cara. até hoje, assim, eu tenho amizade com ele, ele fala que tem orgulho de mim e tal. Ele continua dando aula. Mas tinha um outro que também foi meu professor. E aí eu lembro que eu entrei aquele dia, né, tipo, nossa, eu estou no Olimpo, né? Porque aquelas pessoas que você adora estão lá. E aí, um professor olhou pra mim e falou assim, não sei o que uma pirralha como você tá fazendo aqui. Na cara, assim? Na cara. Falei, professor, a única coisa que eu posso te dizer é que a oportunidade que eu tenho, uma das pessoas responsáveis por isso foi o senhor. O senhor me ajudou a formar quem eu sou hoje. Nossa. Né? E aí, a gente até dividiu aula juntos depois. E assim, você foi a primeira, ali no Senai Roberto Simonsen, primeira mulher no curso de mecânica de usinagem? Na área de usinagem, sim. Nessas áreas mais técnicas, sim. Só que também vou falar pra você, demorou um pouquinho pra eu realmente dar aula de usinagem lá na máquina. Porque o que acontece, por mais que eu tenha feito processo para dar aula no CNC, mas como o processo demorou um pouquinho e tinha turma em andamento, colocaram um outro professor. E até preencher a burocracia da minha entrada. E aí, o coordenador lá, ele resolveu não tirar o professor e me colocar, e eu fiquei dando aula de PCP. Você já tinha dado aula antes. Aí demorou um pouquinho. Aí eu fiquei nesse universo, PCP, projetos, desenho técnico, metrologia, mas assim, sempre envolvida com usinagem, né? Sim. Então, fiquei nesse universo por alguns anos, até o belo dia que eu fui dar aula de usinagem convencional no torno e na fresadora. Que legal, cara. Mas foi maravilhoso. Nossa, primeira turma, tudo, gente, é incrível. Eu imagino. Assim, não posso falar que... Porque é totalmente diferente do que eu vi, né? Eu nunca, na americana, eu não lembro de ter tido mulher, assim. E você conhece outras mulheres que tiveram depois de você lá ou não? Ou só você ainda? Não, existem outras professoras. Mas assim, mais na parte de eletroeletrônica e robótica. Sim, aí sim. Eletrônica sim, ok. Na parte de usinagem eu não conheço. Não conheci. Que legal, cara. Mas dentro do Senai, você passa por fases, né? Depois de professora. Então você continua como professora há quantos anos? Você tem mais ou menos 10 anos do Senai, pelo que eu tinha visto aqui. Então, como professora, até você... Porque depois você tem uma outra fase no Senai que também acaba mudando sua vida. Sim. Dei aula por uns 4 anos, mais ou menos. Só que eu sempre procurei aprender tudo. E o Senai, ele te ajuda a formar profissionais multifuncionais, né? Sim. Inclusive para quem trabalha lá dentro. Não só para o mercado. Então, eu comecei a ajudar... Como eu entrei no Senai em agosto... e já tinham turmas em andamento, o meu coordenador na época, ele falou, ele me ajuda com coisas administrativas até então, né? Porque você só vai ter turma em janeiro. Sim. Falei, tudo bem, professor. Comecei a fazer compras para a escola, então comprar insumo, matéria-prima para os alunos, tal, enfim, coisas burocráticas, eu comecei a dar um suporte. E ia me preparando para as aulas, né? Mas, então, em janeiro do ano seguinte, que eu entrei, realmente comecei a dar aula. E quando foi em 2014, mais ou menos, o Senai, quem é senaiano sabe, tem lá o WorldSkills, né? A cada 2 anos acontece em um país diferente. Em 2015 foi no Brasil. E aí, como eu tinha adquirido essa experiência com compras, tá, essas partes burocráticas, e fiz uma faculdade de logística, então o pessoal do Senai falou, a gente está querendo a Ellen emprestada, o Senai Nacional falou, a gente quer a Ellen e outros funcionários de outras unidades emprestado para o projeto da WorldSkills 2015, que será em São Paulo. E aí eu fiquei responsável pela parte de transporte de pessoas. Então, todos os competidores que vieram de 92 países, então deu mais ou menos umas 4.500 pessoas. Caramba, cara. Eu coordenei essa parte da logística da chegada deles. Você tá me falando isso? 2015, a Home foi patrocinadora da WorldSkills. Porque eu lembro que o nosso cartão de visita, até a Home, ela acabou colocando o selo da WorldSkills. A gente visitava cliente naquele período, o nosso cartão de visita mudou porque a gente era patrocinador, cara. Nossa, que legal. aquela época foi maravilhosa pra todo mundo, Agora você tá me falando aqui, uma coisa que eu nem lembrava mais. Eu devo ter os cartões de visita na minha casa até hoje. Movimentou a indústria, né? Porque Sim. aí as indústrias nacionais, pelo fato do
da Olimpíada ser aqui, todo mundo ficou engajado em patrocinar, apoiar o evento, né? E foi pra você participar desse evento? Nossa, maravilhoso. Porque assim, eu já Já estava no conhecia? Senai, Você já já conhecia? conhecia, mas aí conheci os bastidores, né? E assim, uma coisa que também foi muito legal de ter trabalhado na WorldSkills é você ver como que a educação profissional ela conecta as pessoas, independentemente da nacionalidade. Então, por exemplo, eu tinha que cuidar lá de, tá chegando a delegação da China, da Arábia, não sei aonde. Então, eu coordenava o transfer, né, do aeroporto pro hotel, do hotel para as competições e tal. E aí você vê aquele pessoal com roupa típica, mulherada de burca. A gente não falava o mesmo idioma, mas a gente se conectava na hora da competição, né? Então, foi sensacional. Deve ter sido uma Foi incrível experiência incrível. culturalmente, profissionalmente, né? Porque aí eu fui para um desafio totalmente diferente, logística, né? Transporte de pessoas e tal. Mas também me ajudou muito a formar as soft skills, né? Que hoje em dia fala-se Exato. tanto, que a gente tem que desenvolver, foi essencial para mim. Aí você volta pro Senai, Voltei pro Senai. e aí é ali que você entra para aquela parte de relacionamento com a indústria? É nessa depois da Ainda WorldSkills? continuei dando aula, porque Sim. isso foi em 2015, né? Eu voltei pro Senai no finalzinho de 2015. E eu só fui para a parte de atendimento à empresa em 2020. Eu fui promovida na pandemia. Então você ficou... Ainda foi uma longa jornada. Caramba, cara. Mas assim, essa fase desses 5 anos, desde 2015, sendo professora até 2020, teve alguma... Vamos falar no geral, não vamos falar nessa fase não. Tem algumas coisas que, como professora, ou algumas situações como professora que você nunca esquece que você vai levar pro resto da vida? Que você fala, tem isso aqui, ó, uma coisa que eu gostaria de contar. Tem. Uma curiosidade. Na jornada eu tive muitos alunos incríveis, né? Então já começa por aí. E até hoje eu tenho contato com vários. Então, mas enquanto você é docente, você vê um aluno teu progredir, né? Conseguir um estágio. Então, aí também entra uma coisa. Mesmo enquanto eu era docente, me surgiu a oportunidade de ser coordenadora de estágio. Então, o que isso significa? Eram atividades concomitantes. Sim. Não é que eu desenvolvia a parte, não. Então, eu dava aula. Em alguns intervalos da minha semana, eu fazia essa conexão das vagas de emprego, de estágio para os alunos. E aí começou meu pezinho de conectar o Senai com a indústria, né? Então não é quando você vira relacionamento lá com a indústria. É aí Foi na fruto parte... também do meu trabalho como coordenadora de estágio. Entendi. E aí, entra conectando com a tua pergunta anterior. Você ajudar um aluno a arrumar emprego, ou depois ele pegar e falar para você, professora, eu tô trabalhando exatamente com o que você me ensinou. Então, assim, são episódios incríveis que valem muito a pena. Mas teve um que, assim, não é exatamente uma coisa profissional, mas foi um comentário que uma vez uma aluna me fez, né? Quando eu finalmente fui dar aula na oficina. Eu ia toda arrumadinha pro Senai, e aí quando chegava a hora de dar aula, eu colocava a botina, né, a roupa, tal, redinha, óculos de proteção, tirava adorno. E eu lembro que um dia, acabava a aula, 5h20, eu me trocava e ia embora. E um dia ela falou assim pra mim, professora, acho tão legal que você dá lá aula na oficina e tal, mas na hora de ir embora você tá toda arrumadinha, você nunca perde a sua feminilidade. Exatamente. Eu falei, que legal, né, alguém enxergar isso, porque assim, eu nunca quis perder também essa minha essência, porque o fato de trabalhar com uma profissão masculina não tem por que tirar a minha feminilidade. Sim. Né? E eu até fico legal em ver outras mulheres que eu conheço, que eu sigo hoje, que são gestoras em indústrias grandes, que têm essa característica, assim, eu fico encantada, sabe? Então, eu vou mudar a pergunta. Nessa sua jornada, que a gente tá falando de você, mas teve várias meninas que também você conseguiu enxergar um pouco de você nelas? Várias. Nossa, alunas e alunos, né? Porque independentemente do gênero, as histórias de vida, elas te conectam. Né? Mas, por exemplo, eu tive uma aluna maravilhosa e eu tenho contato com ela até hoje. Eu lembro até hoje, a primeira vez que ela apareceu para aula. O pai dela a levou até a porta da sala e, por coincidência, o primeiro dia de aula era aula comigo. Ele foi até a porta e ele falou assim, pai, posso conversar com a senhora, tal? Aí eu fui lá, né? Fiquei surpresa, isso nunca tinha me acontecido. Aí ele pegou e falou assim, aí ele pediu pra ela entrar e tal. Vou contar seu nome, Stephanie, você assiste, porque eu tenho orgulho dela. Ele pegou e falou assim pra mim, eu sou metalúrgico e tal, eu atormentei minha filha pra fazer Senai. A senhora acha que vai dar certo? E aí eu vi que a senhora, né, tá aí dando aula, tá? Eu falei, claro que vai dar certo. Basta ela querer que dê certo, né?
E ele foi um pai tão zeloso, sabe? Vivia acompanhando o desenvolvimento dela, que ele tinha medo dela não gostar, tá? Ela fez mecânica. Porque durante o curso técnico eu acabei dando aula pra eletroeletrônica, mecatrônica e tal. Mas ela fez mecânica, técnico. E hoje em dia ela trabalha na área. Que legal, cara. Eu ainda tenho em redes sociais, enfim, ela foi uma aluna maravilhosa. É uma das, tá? Sim. Eu tenho a alegria de ter outras que trabalham na Mituto, enfim, na área de metrologia, trabalho na Gerdau, trabalho em montadora. Fantástico. Fantástico. E aí você começa nessa coordenação de estágio a começar a conectar com empresas. Isso. Né? Isso foi diferente para você? Porque você fala assim que você foi abrindo o seu mundo, né? Uhum. Você vem contando a sua história, eu vou observando aqui, e você fala lá, pô, eu ficava em casa, minha mãe saía para trabalhar, daí eu fui estudar no Senai, comecei a conhecer pessoas, e aí estamos como se fosse uma cebola, estamos abrindo sua vida em camadas. E dentro da sua vida profissional, a sua conexão com a indústria é uma outra fase. Uhum. Como que foi isso para você também? Porque você não tinha até então, né? É uma visão diferente, né? Porque eu falo para mim que trabalho no comercial, eu falo que sempre, cada mês ou mês, a gente conhece pessoas diferentes, empresas diferentes. Como foi para você ali ter essa conexão com a indústria, conexão com a empresa, com outras pessoas? E de outro lado também, né? Pessoas procurando pessoas inteligentes para trabalhar. Que é difícil a gente fazer essa conexão. Como é que foi para você, assim? Foi muito gratificante. E aí, como você comentou, é um outro cenário, né? E eu sempre fiz o máximo para ajudar as pessoas. Então, isso acabou também me dando a oportunidade de me tornar coordenadora depois. Porque, assim, quando minha empresa aparecia com uma vaga, com uma oportunidade de trabalho, eu dava o meu melhor para conseguir conectar aquela empresa com um aluno bacana. Então, hoje em dia eu consigo enxergar isso, assim. E essa etapa da minha vida, ela foi muito importante e me ajudou a entender. Eu sinto que eu tenho uma missão. E eu acho que a minha missão é conectar as pessoas. Que legal, cara. Então, independentemente de ter feito mecânica, de gostar de um cavaco, mas esse período em que eu conectava um aluno como oportunidade de trabalho, e depois eu via a empresa me agradecer, e aquele aluno que eu indiquei, que eu já vi aluno desmaiar de fome no meio da minha aula. E depois ver um aluno podendo comprar um salgado na cantina com o dinheirinho que ele ganhou do estágio. Então eu comecei a perceber que aquilo fazia parte da minha missão na vida, sabe? E aí eu acho que as coisas foram vindo como consequência, porque querer conectar as pessoas, querer ajudar as pessoas, acabou me proporcionando outras oportunidades. Cara, bonito que você falou, porque assim, Nossa, eu fico até um pouco, fico um pouco emocionado, porque quem me conhece, e tem gente que me conhece que está sentada aqui, eu também sou um pouco assim, eu acho que quando a gente tem a oportunidade de ajudar alguém, cara, por mais simples que seja, não importa quanto custa, né? Se a gente pode fazer, por que não fazer? E, infelizmente, eu tenho que falar isso, nos dias de hoje, poucas pessoas se importam com isso. E muita gente tem tantas oportunidades para fazer o pouco e não faz. E é uma coisa que me dói. E ver você falando do jeito que você falou, passa um monte de coisa na minha cabeça. Porque a gente tem todo dia as oportunidades, de verdade, para fazer algo de bom para alguém. Não é? A gente não consegue ajudar todo mundo, é impossível, né? Mas até quem está do nosso lado ali, se a gente puder ajudar, por que não? Então, parabéns. E fico muito feliz de ouvir isso de você. Depois que eu te conheci, eu acho que você viu esses dias, eu postei um history de um comentário de um aluno meu, que inclusive eu fiz o post no dia que eu te conheci, que a gente conversou, que eu falei que meu trabalho me proporcionava conhecer pessoas incríveis e tal. E aí uma pessoa fez um comentário que eu acabei ocultando o nome dela e tal, mas ele escreveu lá um texto tão bonito que eu chorei até quando eu li, e aí eu repostei. Foi desse menino que desmaiou. Que legal. E hoje em dia ele trabalha, ele acabou saindo da área, ele trabalhou um tempo, tal, hoje em dia ele tá em outra, mas ele é pai de família. A família dele passava muita dificuldade na época, e enfim. Mas a questão não é essa, né? Eu não quero ver o lado negativo, mas eu digo assim, como que ter acreditado nele, ter conectado ele com quem deu oportunidade, entendeu? Depois até a mãe dele foi fazer Senai. Que legal, cara. Que lindinha, né? Então, assim, você entender que uma família inteira se dá conta da importância da educação, porque eu concordo com você, a gente tem que ajudar quem precisa, mas você também tem que ensinar a pessoa a pescar, né? Como diz o ditado. Ah, claro, né? Então, você ser a conexão entre uma oportunidade de trabalho e uma pessoa, uma família que precisa, porque quando uma empresa dá uma oportunidade de trabalho para um jovem, né, com esses programas de aprendizagem e tal, você também está mudando a vida de uma família inteira por trás, né? Então, foi maravilhoso.
A gente falou aqui que o Senai ele moldou muitas pessoas, né? Caráter, pessoal, profissional. E antigamente a gente buscava o Senai para isso também, né? Os pais buscavam o Senai, as pessoas queriam fazer. Você sente que hoje isso mudou um pouco? Ou mudou muito? Mudou. Mudou sim. Só brincava que o Senai era quartel, né? Exato. E eu lembro até que na época que eu fazia Senai, não podia namorar. Se desse a mão assim pro menino, já levava uma bronca. Mas é só um exemplo, né? Mas, enfim, as coisas mudaram muito. Mas eu acho que isso é consequência de toda uma sociedade ter mudado, né? Eu acho que muitos valores na sociedade como um todo mudaram e acabaram influenciando no Senai. Para você ter ideia, quando eu dava aula, eu já presenciei, felizmente não foi comigo, mas situações em que um professor pediu para os pais irem lá para conversar por causa de indisciplina e tal, e os pais querendo agredir o professor. Né? Então, infelizmente, nós estamos vivendo alguns valores mudaram muito, né? Uma era de inversão de valores, exatamente. Mas assim, o que eu quero dizer? Mas também a procura hoje do jovem para um curso profissionalizante, ele caiu demais. E eu acho assim, o Senai não é mais o mesmo? Talvez não posso falar, talvez não, mas antigamente também, eu acho que as indústrias, e você talvez pode falar até muito melhor do que eu, com muito mais propriedade, as empresas, vamos dizer assim, ela também deixou um pouco de olhar para esse lado, né? Tanto que hoje a gente está pagando um preço, eu acho que é em todos os setores, principalmente o nosso técnico, vamos dizer assim, que a gente não tem mão de obra. Não. Né? E se as empresas, ou se a indústria não fazer alguma coisa, junto com o Senai talvez, ou junto com o pessoal do curso técnico, vamos dizer assim, de formação, um CAD/CAM Brasil, por exemplo, que a gente estava conversando aqui, que querendo ou não faz formação de pessoas técnicas para a indústria, se a gente não se envolver com isso, se a gente não ter um movimento, o Alan teve aqui, ele levantou essa bandeira, o Rafael também, sim, as empresas têm que fazer alguma coisa, têm que começar a olhar, porque senão daqui 5 anos, 10 anos, onde vai ter os profissionais? Eu tô vendo no LinkedIn muita coisa, não sei se você acompanha, mas vagas 40 a mais, vagas 50 a mais. Por quê? É por causa disso. É verdade. Então, assim, e antigamente para você entrar no Senai, você falou 145 na sua vaga, né? Mas eu vou falar, mas é diferente. É quando você foi entrar no Senai como professora. Mas eu vou lembrar, quando eu fiz a prova do Senai, era assim, quase 1.000 pessoas para 100 vagas. Eu lembro a minha do CAI, 23 para 1. Caramba, então, mais ou menos isso. Você fazer a proporção, vai dar muito mais ainda do que eu falei. Então, hoje, se você abrir vaga, é real. Não tem gente suficiente para suprir a quantidade de vaga. Então, a gente tem que olhar por esse lado também e a gente que tem um pouquinho de oportunidade para falar disso, a gente tem que falar. Com certeza, aproveitar toda a oportunidade para falar. E assim, o que eu enxergo também? Realmente houve uma grande queda no interesse dessa nova geração pelo ensino profissionalizante. Né? Então, e isso é crítico porque vai virar uma bola de neve. Né? E eu acho que também faz parte dessa missão aí que eu te falei de conectar as pessoas. Hoje, na posição em que eu estou, independentemente da função que eu tenho que desempenhar, mas eu acredito que também faz parte disso conectar as empresas e instituições de ensino, já que o que eu faço hoje também envolve isso, e incentivar a nova geração a fazer um Senai. Perfeito. Esse é um dos meus desejos, sabe? Vamos levantar essa bandeira. Levantar essa bandeira. Porque, assim, como conversamos, né? Na minha época, 23 para 1. Uma das últimas turmas que eu tive, antes, nessa migração aí da aula para coordenação, já aconteceu de uma turma ter 32 alunos e só ter 8 matriculados. Caramba, cara. Isso aí estamos falando... Né? Então, assim, pouquíssimo 5 anos atrás. E aí, o que vai acontecer, né? Então, eu penso muito nisso, sabe? Em como nós da indústria nos unirmos para incentivar essa nova geração. Porque eu tive alunos incríveis que quando apareceu uma empresa e falava, tô com uma vaga, tal, e eu encaminhava aluno, eu tive aluno que falou pra mim, não, pô, eu não quero porque eu vendo tênis pela internet e eu ganho mais dinheiro. Eu tenho aluno que vira cantor de funk e fala que tá ganhando bastante dinheiro. E assim sucessivamente. Sim. Então, assim, aí eu lembro que nesse dia que vende tênis, eu falei pra ele, então por que você tá fazendo o Senai? Ele, porque eu gosto do ambiente. Ele encarava o Senai como um oásis pra ele, um lugar pra ele socializar. Poder sair um pouquinho de casa ali, sair daquele ambiente. Mas não era o propósito de vida dele. dele. Então, assim,
eu sinto que a gente precisa fazer isso, sabe? Incentivar essa nova geração a enxergar que a indústria ela pode te proporcionar um futuro brilhante. Exatamente. E não é como um peãozão, por Exato, assim dizer, né? exato. Não, fantástico. Vamos lá. Voltando aqui. Vamos falar da sua época de coordenação do Senai. Então, você fala que essa conexão, essa parte administrativa que você teve, a parte do World Skills, aí ali a parte de coordenação do estágio, né? Sim. Te deu a possibilidade de depois você ser efetivada, não, promovida no Senai. E é isso que eu achei muito bacana, o seu cargo no Senai que você teve nessa época. Conta pra gente que cargo que é, como que foi essa oportunidade e como que isso pode ter mudado algumas coisas para você. Porque daí você acaba, vamos dizer assim, no meu ponto de vista, seria o passo para você chegar onde você está hoje. Porque daí você começou a ver a indústria de uma outra forma. Seria isso? Eu acho que a indústria começou a me ver de outra forma também. Exatamente. É isso mesmo. Conta pra gente. Então, primeira coisa, né? Quando eu quis entrar no Senai como docente, eu sou ambiciosa. Eu não quis entrar e morrer dando uma sala de aula. Por mais que eu gostasse, mas eu tinha já criado um plano de carreira para mim. Eu queria ser professora, coordenadora técnica e diretora. Guerreira, pô. De uma escola. Então, eu queria morrer lá dentro do Senai. E como diretora. E aí apareceu uma oportunidade de ser coordenadora de relacionamento com a indústria. Então, eu tinha aberto a vaga lá na própria Roberto Simonsen, tá? Minha vida inteira na Roberto Simonsen. Apareceu essa oportunidade e na hora eu fiquei com um pouco de medo, porque é um cargo que tem um pé comercial. Você tem meta de treinamentos para a indústria, para vender e tal. Além de outros projetos que envolvam o Senai e as empresas. Mas eu fiquei com um pouco de medo de trabalhar com vendas, porque eu não gostava de vendas, assim. Eu nunca me imaginei trabalhando com vendas. E aí eu falei, será que vai dar certo? Aí, na época, o meu coordenador, né, eu era docente e tal, ele falou assim pra mim, Ellen, oportunidade, às vezes, nunca mais passa. Ele falou assim, aí eu falei pra ele, professor, mas e se eu não atender as expectativas e me mandarem embora? Aí ele falou assim, mas você vai deixar uma oportunidade passar? Aí nesse dia eu voltei pra casa e me deu uma coisa na cabeça, eu pensei, mas mesmo como docente eu posso ser demitida? Sim, claro. É um risco que eu tenho em qualquer momento. Eu vou aceitar esse desafio. E aí, aceitar assim, o desafio de fazer um processo seletivo, né? Sim. Porque tinham outras pessoas pro cargo. Mas aí também fiz o processo, passei, e eu fui promovida na pandemia. Gente, foi assim, surreal, sabe? A escola toda vazia, o pessoal dando aula através de plataformas digitais. Mas pelo fato de eu ter sido recentemente promovida, e na época sozinha, eu peguei um setor sozinha, porque ele passou a ser todo reestruturado. Eu fiquei na pandemia trabalhando lá, praticamente eu, o diretor e a gerente da escola. E como é que foi o contato com a indústria na pandemia? Porque daí foi difícil também, né? Não foi totalmente assim livre para você poder trabalhar. Não, visitar empresas, essas coisas, não. Começaram a aparecer empresas procurando o Senai para treinamentos online. Né? Então, foi o boom que deu, né? Na época, até treinamentos de NR, que tipicamente são presenciais, eles começaram a ser online. E aí, eu tive que começar a formar minha equipe de docentes. E a gente já entrou se reinventando, né? Dar um curso de NR online. Totalmente diferente. Procurar liberação governamental para dar esse tipo de aula assim. E aí foi indo. E aí era uma coisa que eu gosto muito porque é desafio. Cada hora é num curso diferente, né? E como a Roberto Simonsen é uma escola multitarefas, assim, tem aula de panificação, confeitaria, mecânica, TI. Aí às vezes aparecia uma empresa e falava, Ellen, preciso que desenvolva um curso para montador de móveis. Ellen, preciso do curso de NR12, preciso de um curso de usinagem, de PCP, de não sei o quê. Nossa, eu cresci tanto, né? Assim, como profissional. A rede sua de conexão aumentou absurdamente. Absurdamente. E aí, qualquer projeto que envolvia uma empresa, eu estava trabalhando nele, envolvida. Então, comecei a visitar muita empresa. E aí foi indo, assim. Aí você fala que você comentou comigo, né? Aí também o mercado também começou a te enxergar de uma maneira diferente, né? Começou a te enxergar, vamos dizer assim. E essa fase, ela te trouxe algumas oportunidades, acredito eu, né, cara? Sim, sim. E aí uma oportunidade que aconteceu foi em 2023, mais ou menos. Você fica 3 anos, então, nessa... Fiquei. Nessa posição. Ainda tirando a pandemia que ficou durante quase 1 ano e meio, você trabalhou 1 ano e meio, assim, livre. Isso.
Mas muita coisa, muitos projetos aconteceram durante esse tempo, sabe? E aí um dos projetos marcantes que aconteceram foi um projeto com a Tornos, Sim. né, dentro do Senai, onde a gente conseguiu colocar em Comodato uma máquina maravilhosa deles lá na escola. E aí é uma máquina que chama muita atenção, é uma marca Sim. que chama muita atenção. E outros fornecedores do ecossistema de usinagem Quiseram participar ali, claro. E aí começaram a também me conhecer, né? Porque tinha que passar por mim, os projetos e tal. E foi aí que surgiu uma oportunidade que mudou completamente a minha vida. Já posso contar? Claro. Que foi o convite para trabalhar na Ienca, né? Que é do grupo Bucci. Ienca trabalha com alimentadores de barra. E foi daí também que eu acho que foi crescendo, né? A rede aí, as conexões, a rede de conexões. As primeiras vezes que eu vi, acho que você trabalhava na Ienca. Quando a gente se conectou pelo LinkedIn, você já era da Ienca. É isso mesmo. E aí eu recebi essa proposta e olha como que é engraçada a vida, né? Eu nunca, como eu disse, eu nunca me imaginei saindo do Senai. Eu queria ser diretora no Senai. Mas é engraçado que na época que aconteceu isso, eu tinha comentado pra moça, que na época era minha assistente lá, eu falei pra ela, Kátia, será que se um dia o Senai me mandar embora, a indústria vai me querer? Ela, nossa, mas por que você tá falando isso? Eu falei assim, porque eu tô aqui pensando, eu já estou no Senai há 12 anos. E bem ou mal, a escola é esse universo, né? Essa caixinha. Eu falei assim, será que se eu perdesse meu emprego hoje, alguém na indústria me querer? Será que eu não tô defasada? Aí ela, nossa, Ellen, que macabro. No dia seguinte, o Gustavo da Ienca me chamou no LinkedIn falando que queria conversar. E aí ele falou assim, que eu tô com uma vaga em aberto, tal, pra área comercial. E aí eu entendi que era uma empresa, como várias faziam, procurando pra indicar aluno. Falei, eu te indico um aluno, tal. E aí, só que ele foi indo pelas beiradas, né? Que eu acho que ele deve ter percebido que era algo que eu gostava muito. Sim. Então, foi um processo que demorou um pouquinho pra ele me falar o que ele queria. Pra falar que era eu. E aí, eu aceitei fazer uma reunião com ele, porque eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha, né? Da minha reflexão. Eu aceitei conversar com ele e tal. E aí, quando ele me apresentou a oportunidade na Ienca, os desafios profissionais que me esperavam... Comercial. Que você não se via como comercial. Era pra ir vender alimentador de barra. Pois é, né? Aí você vê como que a gente nunca diga não, nunca, eu tô conectando aqui. O que eu falei que eu jamais faria, que era ficar vendendo. Mas aí eu já tinha que vender treinamento no Senai também, já, né? Tinha quebrado o paradigma. Mais um desafio, E aí... E eu falei pra ele, não, porque eu tô bem aqui. Eu acho que eu falei não pro Gustavo umas 4 vezes, tadinho. Mas aí, no dia que eu vi no site da Ienca, lá em italiano, a descrição da vaga, falando que aí aquilo mexeu com o meu coração, sabe? Eu falei, eu fiquei com ciúme, porque postou lá um negócio que ele ofereceu só pra mim. Eu falei, quer saber? Orei, né? Eu acredito muito em Deus, tá? Orei pra Deus, falei assim, se depois de 13 anos de Senai, tá me dando uma borboleta no estômago, é porque eu tenho que fazer, eu tenho que ir. E aí eu pedi demissão. Cara, e aí que é o X. E como que você decide, você falou, mas como que é pedir a demissão do Senai, que é o seu sonho, que você acaba trilhando a sua carreira praticamente inteira ali, vivendo um sonho, tudo aquilo que você desejou, planejou, projetou, executou, porque não é fácil, cara. Não é. Foi tudo muito difícil, assim. Na verdade, eu nunca tinha pedido demissão na vida, né? Então, eu nem entendia como que funcionava esse processo. Eu não tinha muita noção do que eu perderia, assim, financeiramente falando, até emocionalmente também, né? Porque eu tinha todo aquele vínculo e um projeto de vida. Falar com o meu diretor foi muito difícil. Falar com a minha equipe. Aí, na época, eu estava com uma equipe de 16 professores. E era uma etapa muito legal do setor, porque eu estava vendendo treinamento, eu tinha um time que estava dando consultoria em Lean Manufacturing nas indústrias de São Paulo, e a gente estava batendo meta. Então, assim, estava tudo muito lindo. Então, realmente foi um choque. E foi uma ruptura de uma vez, assim, ou não? Ou não foi um processo? Foi praticamente da minha decisão até notificar tudo isso aí, menos de 15 dias. Nossa. Claro que, obviamente, a gente tinha tomado a decisão no coração, tal. Antes de falar isso, eu sempre quis deixar tudo muito organizado para não deixar nada bagunçado para a próxima pessoa que viesse. Mas de externar a solicitação e acontecer menos de 15 dias, assim. Foi surreal. E aí, tanto é que no dia que eu falei, o meu diretor falou, mas você falava que queria ser diretora. Eu falei, pois é, professor, mas eu preciso... Para eles foi uma surpresa também. Foi.
Porque, felizmente, eu acho que eu não estava nos planos dele de um Sim. dia ser desligada, né? Mas foi uma surpresa. E aí as pessoas falam pra mim, mas Ellen, por que, né, que você escolheu isso? Pelo desafio, pela oportunidade de praticar meu inglês, porque até então eu fazia aqueles inglês meia boca, né? Nunca tive a chance de estudar numa escola de inglês legal, robusta. Então, assim, ainda não tenho um inglês muito legal, mas eu queria... Não sei, eu tava muito com essa coisa de crescimento, de desbravar o mundo, sabe? E quando eu vi que lá na IENCA eu ia ter oportunidade de viajar, de conhecer empresas de outros estados, de outros países, falei, eu vou. Eu fui, sem medo. E aí isso mudou muito a minha vida, né? Porque saí de São Paulo, vim morar no interior. Até então eu morava eu, minha mãe e meu filho. Aí agora eu moro só eu e meu filho. Então, até familiarmente falando, foi uma mudança muito grande que teve na minha vida. Legal. E ali você fica na IENCA... 1 ano e meio. 1 ano e meio ali. E você, conversando com você, você teve sucesso, né? Vamos dizer assim, em termos de metas, em termos de números. Durante 1 ano você falou que vendeu um número considerado de alimentador de barra. Foi uma experiência fantástica para você, né? Foi maravilhoso. E o seu leque de network também aumentou demais, porque você acabou conhecendo praticamente, dentro do nosso segmento, todo mundo utiliza alimentador de barra. Então você tinha o mercado aberto para você. Né? E você me conta que você teve até a experiência internacional que você buscava, você teve na IENCA, né? Conta pra gente como é que foi. Eu tive a chance de ir pro Chile para fazer algumas prospecções de negócio lá, porque a IENCA, o escritório daqui do Brasil, cuida de toda a América Latina, né? E também fui pra Itália fazer um treinamento lá na Matriz. Então, assim, foi maravilhoso. Primeiro foi Chile, depois foi pra Itália, né? Foram marcos importantes pra mim, porque eu sempre brinco que o mais longe que eu tinha ido era Pernambuco, pra ir ver minha avó e minhas tias. Então, nossa, a primeira vez, eu nunca nem tinha tirado o passaporte. O Gustavo que falou pra mim, tira passaporte, que você vai agora começar a viajar e tal. Então, assim, a primeira vez que eu tive chance de realmente entrar, eu já tinha andado de avião, obviamente, mas assim, de atravessar um continente, sabe? E ir pra uma aventura totalmente nova. Ter que sobreviver com meu inglês meia boca, né? Pra você ter ideia, eu tinha crise de diarreia. Quando eu sabia, quando ia aparecer alguma visita internacional no Senai e eu tinha que falar alguma coisa, me dava piriri. E eu queria muito superar esse meu medo, sabe? Então, quando eu cheguei lá do outro lado do mundo e eu tive que me virar, né? E usar termos técnicos, né? Porque também é uma outra coisa que eu falava pros meus alunos. Curso de inglês nenhum te ensina termo técnico. Lógico, não é só pedir um cafezinho, né? Como é que você vai falar engrenagem, canal de guia, rolamento em inglês? Você não vai aprender em nenhuma escola de inglês. É na escola da vida, na escola da indústria, né? Foi uma experiência para você que você guarda com carinho. Ah, com certeza, com muita gratidão. Foi a cultura diferente? Foi diferente para você comparar um pouco como que é? Porque você foi ter treinamento, igual você falou, né? Como é que é a forma deles trabalhar aqui? Você sentiu alguma diferença da gente? Uma forma de ver o mercado diferente? Você chegou a trazer alguma coisa de lá para cá? Ou para você mesmo? O europeu, ele enxerga as coisas de uma outra forma, né? Então, até falando assim, quando a gente pensa em planejamento do ano e tal, em alguns momentos eles são um pouquinho mais pessimistas do que nós. Mas visões de mercado que eles têm dentro daquele local onde eles estão, né? Mas assim, de uma forma geral... eu vejo que a indústria, a tecnologia, ela conecta as pessoas, né? Então, hoje, com globalização, não tem como a gente falar que não está conectado com a empresa lá que na época era na Itália, né? Então, não tive grandes problemas em relação a isso e mesmo na minha ida lá, estávamos já conectados em relação a nivelamento de informação. Então, assim, para mim, os grandes desafios mesmo foi a questão do idioma, tanto para mim quanto para eles, né? Porque no meu caso, minha língua nativa é português, a deles é italiano. Então, os dois estavam, entre aspas, com a mesma dificuldade, né? Mas assim, mas você vê de perto um alimentador ser fabricado. Aquilo que você estava vendendo, aquilo que você estava ali apresentando para o seu cliente, você começou a ver a origem. Eu posso falar isso, assim, eu trabalhei na Home, então assim, a gente trabalhava com um projeto, então a gente, desde o início do projeto, ou seja, tirar ele do papel, colocar ele ali, vamos dizer assim, no computador, no SolidWorks, e depois ver tudo aquilo que você planejou tá funcionando numa feira, depois num cliente, é sensacional. Eu tive essa experiência algumas vezes, assim, eu posso falar que é muito bom, né, cara? E, de novo, é você enxergar propósito no que você faz, Exato. Né? Porque, assim, parece coisa de doido que eu vou falar, mas quando eu vendi um alimentador, por exemplo, para uma empresa da área de implantes aqui de Rio Claro, por exemplo, eu pensava que aquele alimentador estava passando titânio, que ia fazer o implante,
que ia E mudar ajudar a vida de alguém. E aí o cara que tá lá com o implante nem sabe que eu existo. Mas de uma certa forma eu fiz parte do processo. Exatamente. E aí hoje, você tá na Solidican Latam, num cargo que depois eu gostaria que você explicasse, pessoal, que eu acho fenomenal. Eu acho, igual você fala, né? Eu tô aqui às vezes para conectar pessoas, conectar empresas também, vamos dizer assim. Empresas, pessoas. E de uma certa maneira, né, você vai falar agora aqui pra gente da sua experiência aí, o que você hoje é responsável na Solidican Latam, falar da Solidican Latam também, né, pro pessoal que ainda não conhece, não tem como não conhecer, a Solidican Latam é uma das referências, vamos dizer assim, no mercado, dentro do seu segmento. Mas se a gente olhar lá no início da sua carreira, né, da Mastercam, você meio que voltou às suas origens, né? Você chegou a pensar nisso? Pensei, depois que passou o calor, assim, da emoção de ter aceito esse cargo, aí me veio à mente a palavra recomeço, né? Porque agora é na Solidican, mas voltar pro CAM, né? Então é legal esse ciclo da vida, né? A vida é um ciclo e voltei. Que bacana, claro que numa cara. outra posição, não é mais dando treinamento de suporte técnico. E outra, o mercado do CAM também evoluiu muito, né? Sim, Estou falando de 2018. Não tem nem comparação, tá? né? Mais, 18 não, mais tempo ainda. 2008. Mas assim, é muito legal voltar para esse universo. E em uma empresa maravilhosa. Eu realmente estou muito feliz. Fala um pouquinho da Solidican Latam hoje aqui no nosso mercado. Porque a Solidican Latam, ela faz um ano, completou um ano, né? Isso. Antigamente ela era representada e hoje ela está com uma, vou chamar de filial ou não? Isso. No Brasil. Então fala um pouquinho pra gente aí, até para poder falar um pouquinho do seu trabalho. Então, a Solidican ela é um software CAM israelense, né? Existe há mais de 40 anos e no Brasil está por volta de uns 18, 20 anos aqui. E esses anos todos sempre foi trabalhando com revendas. Mas aí, por uma decisão estratégica da matriz, Dr. Emil, ele resolveu estabelecer uma filial aqui, até enxergando o potencial do Brasil e da América Latina, né? De forma geral. Então, ele tomou essa decisão estratégica de criar uma filial e ainda trabalhamos com revendas, mas a ideia é que contas estratégicas, enfim, tudo passe pela Latam, né? Então, por causa disso, de todo esse crescimento que se esperava, aí eu recebi o convite em agosto do ano passado para vir para a parte de gerenciar parceiros e cuidar do sucesso dos clientes. E aí, na hora, né, quando fala, trabalhar com CAM, tudo de novo, ter uma oportunidade de voltar a ter um cargo de gestão, né? Eu tive lá como coordenadora e agora como gerente e tal. Eu falei, é um baita de um recomeço, em uma empresa super legal, né? Uma coisa que me pegou também, por mais o alimentador de barras, ele acaba pegando o mundo do torno, né? Sim. Então, com o CAM, eu consigo trabalhar Com centro de outras usinagem, máquinas. enfim. Então, eu volto a fazer parte de todo o ecossistema da usinagem, né? Então, eu aceitei esse desafio e estou muito feliz lá. Como é que está sendo o seu momento hoje na indústria? Olha, como que você se define? Como é que você está se sentindo, vamos dizer assim? Muito realizada e feliz. Eu acho que é hipocrisia a gente falar que a vida pessoal e a profissional não se misturam. Sim. Porque o mundo que a gente vive hoje, ainda mais onde nós estamos 100% do tempo conectados, então eu acho que a gente agora chegou num momento, antigamente, né, batia o ponto lá no relógio e acabava a vida profissional e você ia para pessoal. Hoje em dia não, o tempo todo é só ela em profissional e só ela em vida pessoal. E às vezes eu paro e fico pensando na minha história, onde eu cheguei, o que eu estou fazendo, as pessoas que eu estou conhecendo. Você, por exemplo, conhecendo essa etapa nova da vida, né? Eu fico pensando como eu sou privilegiada, sabe? E eu tô muito feliz, eu tô muito feliz. Eu não acordo de manhã falando, eu vou trabalhar. E a Solidican ela tem tantos projetos legais, das quais eu faço parte, que eu acordo com gás para dar o meu melhor, sabe? Cara, isso aí é legal, porque se você falar isso, porque daí você falando isso, eu fico pensando tudo que você já falou até aqui. E mostra que realmente vale a pena você ralar, você estudar, você ir atrás dos seus objetivos, você sonhar, conquistar seus sonhos, chegar nos seus sonhos e mudar de área. Cara, que legal, cara. E pra você ver como a vida é um
Um ciclo, né? Eu brinco que o mundo é uma pracinha, né? A gente sempre se reencontra. E eu acho que principalmente quem trabalha na indústria, isso acontece o tempo todo. Mas olha só que legal, né? Agora eu trabalhando na Latam, um dos projetos que eu estou cuidando é de fortalecer a marca e a presença do Solidcan em instituições de ensino. Aí, qual foi a primeira instituição que eu fui fazer uma reunião? Senai. Na sede do Senai, aqui em São Paulo. Porque a revenda anterior fez um projeto bem legal de disseminar o Solidcan no Brasil inteiro. Então, várias unidades do Senai têm licenças do Solidcan. E agora que somos nós quem cuidamos, lá fui eu na sede, né, para entender como tá, passar o filho para mim. Mas a meta é audaciosa. A gente também quer entrar em universidades, né, nos cursos de engenharia e tal. Então, assim, a educação voltou a ser um filho meu, né? E é um dos projetos que eu quero cuidar com muito carinho. Com certeza. E você tem tudo para fazer isso aí muito bem feito, porque a experiência que você tem, cara. Vai ser bem legal, tô empolgada. E para mim não tocar no outro assunto agora, mas vamos falar um pouquinho do futuro. Como que você vê o seu futuro, assim, daqui a um tempo? Como que você se vê ainda no mercado? O que você espera? O que você gostaria de fazer? Tem alguns planos ainda? Com certeza, todo mundo tem. A gente tem que sonhar o tempo todo, não né? Não tem jeito. Mas o que você espera, assim? Então, como você enxerga as coisas que a gente vem falando? Eu sempre quis ter uma carreira profissional constante, sabe? Por mais que tenham esses intervalos aí, né? Dos últimos 5 anos em que fiquei 1 ano e meio na IENCA, agora eu fui pra Solidcan e tal. Pra mim, tá? É um intervalo curto, né? Eu tenho a ideia de ter uma constância e um crescimento dentro do lugar onde eu estou. Então, hoje eu pretendo ficar na Solidcan por muito tempo. Eu quero construir uma carreira lá dentro, uma história lá dentro, né? Só estou lá 4 meses, eu comecei efetivamente na Solidcan em outubro de 2024. Então, assim, as coisas ainda estão acontecendo, mas felizmente já consegui desenvolver várias coisas com o time lá, muitas coisas legais já aconteceram, outras muito boas estão por vir. E meu sonho, vou falar pra você, a Solidcan faz encontros anuais, né? De todas as filiais e parceiros e tal. Esse ano mesmo tem uma, acho que é em Praga, se não me engano vai ser em Praga. O ano passado foi na Alemanha e tal. Meu sonho é um dia subir lá no palco e falarem, a Ellen vai ensinar pra vocês aí como que ela fez a parte de parcerias no Brasil dar certo. Bacana, cara. É sério. Vamos torcer pra isso, E aí, então. quando isso acontecer, que eu espero que aconteça, eu vou ter superado 2 desafios, né? Ter realizado um sonho de meta mesmo, de ser uma referência pras pessoas, pros meus colegas. E a meta de ter superado meu inglês meia boca, né? Porque pra eu dar palestra lá em Praga, eu tenho que estar com inglês fluente. Então, são 2 coisas que eu quero muito realizar. Que legal, Ellen. Ô, Ellen, você, quando a gente teve a oportunidade de conversar, você falou que você participa também, dos motivos, vamos dizer assim, além da sua carreira toda, de você trabalhar do jeito que você contou pra gente, também tem umas mesmas mulheres aqui que a gente quer homenagear. E você participa de alguns programas dentro do nosso segmento, vamos dizer assim, que é voltado para as mulheres. Conta pra gente quais são esses programas, qual que é o objetivo, quem que idealizou, como que você participa, eu sei que você é membro de um ou alguns. Conta pra gente, pra dar oportunidade pra gente falar também, porque para homenagear também esses programas que às vezes eu não conhecia particularmente, posso falar assim, então a gente pode divulgar também pro pessoal. Eu agradeço se você me der esse espaço, porque assim, desde as minhas épocas de Senai, eu sempre procurei, na verdade era um sonho meu criar uma rede de apoio para as mulheres, né? Só que isso demanda muita energia. Então, eu ainda não consegui, continuar sendo um sonho guardado, que um dia eu quero colocar em prática, mas ao mesmo tempo isso acabou me levando a conhecer outras mulheres incríveis que já fazem trabalhos semelhantes. Então, por exemplo, tem um grupo lá que eu pertenço, que está no meu LinkedIn, que é o E-Elas, né? Mulheres para Engenharia. Só que o foco, foi fundado pela Juliana Fará, é uma mulher incrível para você seguir em rede social. Ela é docente de manutenção em faculdade, ela trabalha como gestora de manutenção na Vale do Rio Doce. E ela é uma mulher que, por se sentir sozinha nessa área de manutenção, ela foi criando uma rede de apoio. Na época que eu entrei no grupo dela, tinham 22 mulheres. Hoje em dia, somos em mais de 300. Que legal, cara. E aí, a gente tem nossa comunidade no WhatsApp, tem encontro, Juliana da mentoria. Então, assim, eu sou muito fã da Juliana. Eu acho ela uma mulher maravilhosa e as meninas que têm ingressado no grupo são incríveis também. Então, eu tô lá. Lá eu fico mais admirando, porque como é muito voltado à manutenção e fugir um pouco do meu escopo profissional, mas eu adoro o que eu puder fazer para ajudar a comunidade delas, contem comigo.
Um outro grupo que eu ingressei quando eu fui para a área comercial é o Woman in Sales. Ele é liderado pela Angelita, então é um grupo, uma rede de apoio de mulheres que trabalham com vendas. E lá a gente se ajuda demais, com dica, com mentoria. Eu já fui mentorada por elas, estou agora, porque eu tenho uma meta individual de fazer um curso todo mês. Então, Bacana. essa rede de apoio de mulheres acaba me ajudando muito a cumprir essa minha meta. Tem o Industry for Her, que ele saiu de dentro da VDI, que é a Associação de Empresas Alemãs, e dentro disso eles enxergaram a necessidade de também dar um espaço para as mulheres dessas indústrias, e agora eles querem crescer e pegar outras indústrias que não sejam só alemã, né? Mas o Industry for Her também, a Laura, que está liderando o projeto, ela é maravilhosa. Então, assim, tem o Instituto MEO, que é para mulheres que ocupam formar mulheres que ocupam cargos de liderança nas indústrias. Então, assim, eu fico muito feliz de ver o quanto a gente evoluiu, porque quando eu tinha 14 anos, eu jamais imaginaria que um dia eu abriria o celular, o computador e encontraria uma rede de apoio. E eu acho que muitas mulheres ainda não sabem que tem. Então, depois eu vou pedir para você passar para as meninas, todos os canais, os arrobas, Por enquanto favor. a gente vai colocar aqui embaixo, para quando você estiver falando aqui, vai aparecer pro pessoal. Que legal. Depois a gente faz um corte especial, manda pro pessoal para você divulgar mais ainda isso daí. Que legal, Cara, te agradeço. que delícia estar ouvindo isso daqui, assim, delícia ouvir sua história de verdade, Obrigada. prazer de verdade. E, assim, agora num contexto geral, pra gente poder ir pro caminho final do programa, assim, para as meninas, ou para o jovem, vamos dizer assim, até porque a gente tá com deficiência de jovem. O que você falaria, o que você deixaria de mensagem, de tudo que você passou? O que você poderia deixar para a gente aqui como inspiração? Porque a sua história já é inspiradora, né? Obrigada. Mas de você ali de dentro, ali, pro pessoal que tá ouvindo, que a gente pode mandar depois com um corte especial para as pessoas, porque eu acho que o pouquinho do projeto é isso, é a gente se inspirar, e você é uma pessoa que eu tô assim, eu não tenho palavras para descrever o meu sentimento, porque é gostoso ouvir, e você vai chegando no final e eu fico lembrando do comecinho, cara. Então, assim, o que você poderia deixar pro pessoal mais novo aí, que a gente tem que batalhar ainda para trazer de volta, ou para quem já sabe que quer seguir esse caminho? Fica à vontade aqui, porque, assim, você falando de inspiração, hoje eu estou inspirado com você aqui. Obrigada. Eu quero começar com uma frase que me surgiu ontem, né? Acho que eu estava refletindo aí pro nosso bate-papo e me veio essa frase na cabeça. E aí eu nem sei te dizer se fui eu que criei, se fui eu que vim em algum lugar, mas o que eu quero falar. Nós temos que estar preparados para as oportunidades que nós queremos ter. Então, trazendo isso para o público feminino, né? Claro, para todo mundo na vida, mas assim, eu acho que não adianta nada a gente ficar levantando a pauta de tem que abrir vaga só para mulher, vaga afirmativa, não sei o quê, se eu não estiver preparada por isso, sabe? Eu fico muito feliz de olhar para trás a minha história e ver que foi por mérito, não foi porque eu não devo favor para ninguém. Então, felizmente, ninguém vai olhar e um dia vai jogar na minha cara, você só tá aí porque eu te dei essa chance. Eu sempre gostei de estudar. Eu sempre quis estar pronta para quando uma oportunidade aparecesse para mim. Então, se eu puder falar, estudem. Eu acho que a gente não tem que ficar vivendo de favor dos outros. Ninguém, homem, mulher, tal. A gente tem que ajudar os outros, mas não ficar devendo favor para ninguém. Né? Então, acho que essa é a minha primeira mensagem. Então, estar pronto para as oportunidades que nós queremos. Uma outra coisa, eu acho que a gente tem que não pode ter medo. Eu acho que quando a gente é uma pessoa do bem, o bem sempre vence. As coisas, o mundo, ele gira a favor das pessoas que são do bem. Então, a gente não precisa puxar o tapete de ninguém, não precisa desejar o mal pra ninguém pra conseguir chegar onde quer. Voltando um pouquinho pro universo feminino, né? Eu acho que as mulheres, elas não precisam ter medo da maternidade. Foi um momento também que eu fiquei com um pouquinho de medo, né? Mas eu vejo que a maternidade me tornou uma mulher, uma profissional melhor. Eu não precisei abrir mão da minha carreira profissional. E sendo bem sincera, eu falo muito isso pro meu filho. Hoje ele já tem 13 anos. Eu não conseguiria ser uma mãe legal pro Enzo se eu não fosse profissional. Eu preciso dela em profissional para todo o restante existir, sabe? A filha, a mãe, a dona de casa, enfim. Então, não tenham medo de, eu queria muito ter filho, tá? Vou ter que parar de trabalhar. Não, pelo contrário. Você vai ser uma mulher ainda mais incrível quando você descobrir o poder da maternidade. Então, acho que é uma outra coisa também que eu queria falar. E assim,
Uma outra coisa que eu falava muito para os meus alunos quando eu dava aula no Senai. A gente precisa entender que vários caminhos levam para aquele ponto que você quer chegar. Né? É igual você querer ir daqui para o Nordeste. Tem vários caminhos. Dá para você ir por Minas, dá para ir pelo Rio de Janeiro, dá para ir por não sei onde. Existem muitas rodovias que vão te levar até o Nordeste. Então, o que eu falava para os meus alunos? Você está estudando aqui para ser mecânico, mas se no meio do caminho você tiver que fazer faxina, igual eu já fiz em alguns momentos da minha vida, se sujeite a isso. Me apareça uma oportunidade para trabalhar no almoxarifado da empresa e eu vou ganhar R$500. Um dia você vai chegar lá no cargo de coordenador, de gerente, sabe? Então, acho que a gente precisa entender que vários caminhos te levam para o teu sonho. Né? Às vezes a gente fica bitolado de enxergar só uma reta, mas tem as curvas. E a gente tem que desfrutar delas também. Então, acho que é a minha mensagem. Ela e Mariano, fantástico! Que é isso? Fantástico, fantástico, fantástico. Pô, não tem o que falar, cara. Que delícia. Que legal. Eu adorei, viu? Cara. Que bom, que bom, que bom. Bom, aqui no programa, quando a gente vai chegando mais um pouco pro final, caramba, já falamos 1h e 46, bastante tempo. A gente tem um projeto no CNCcast que ainda a gente vai deixar ele tomar um pouco de corpo para a gente poder colocar ele na ativa, que é o convidado que vem aqui no programa, ele traz um livro, né? Qual livro? O livro que por algum motivo, em alguma fase da vida dele, teve alguma mudança ou um propósito, ou marcou ele, e por que marcou ele. E aí o convidado traz esse livro pra gente, que depois a gente quer fazer algum projeto, quer fazer algum quadro, alguma coisa assim, pra gente poder estar divulgando isso. Então a gente conversou sobre isso, né? E eu gostaria, tô curioso aqui pra saber, né? Porque ela fez um suspense pra mim. E qual livro que a Ellen trouxe pra gente? Um livro maravilhoso, Como as Mulheres Chegam ao Topo. Caramba, cara. Maravilhoso. Para você. Caramba. Virou meu livro de cabeceira. Esse livro ele é sensacional, porque assim, ele fala de 12 hábitos que essencialmente mulheres têm, que podem, às vezes no comecinho da tua jornada profissional pode ser uma qualidade, mas que depois te torna um sabotador para você chegar onde você quer. Então, por exemplo, se você vê aí no índice, né, ele mostra os 12 hábitos. Por exemplo, você ser mais a pessoa que quer... Essa me pegou muito. Se você ser muito a pessoa que quer gerar conexões, mas que não usufrui das conexões. Mulher tem muito isso, né? De ser mãezona, aquele tal. Mas a gente também tem que usufruir do que a gente cria. Então, assim, esse livro, ele é sensacional. Eu recomendo que todo mundo leia, inclusive homens, né? Então, esse é um presente pra você, porque assim... E a minha dica, qualquer homem dentro de uma empresa que tenha cargo de liderança, que seja gestor de mulheres, leiam esse livro, porque ele serve pros dois, sabe? Tanto para te dar dica de gestão, um homem liderando mulheres, gerindo mulheres, quanto mulheres que querem crescer mesmo. Eu acho que não tinha como ser melhor o dia, a pessoa, né, o especial. E a gente aqui, hoje, nos bastidores, eu fiz questão, como é um episódio especial do Dia das Mulheres, uma homenagem para Ellen, para contar a história dela, eu trouxe aqui da CLC Lab meu time feminino, vamos dizer assim, né, para acompanhar a gente aqui. E você recomenda elas lerem? Com certeza, e você também, porque com o time... certeza, nós vamos dividir aqui, ó, meninas. Esse livro é maravilhoso, cara, gente. Muito obrigado, e com certeza, e a gente tem que até reagir a isso aqui depois, né, pra gente poder conversar, e quem sabe a gente não vamos conversar sobre isso depois. Pois é. Porque uma das coisas do projeto é a gente trazer os convidados novamente ou numa outra situação para falar do livro. Por que não, né? Obrigado, Espero Ellen. que você goste. Eu agradeço muito e acredito que as meninas vão adorar também. Livro de cabeceira, meninas. Vamos lá, para finalizar, como é que foi? Maravilhoso, eu adorei. Tem alguma coisa aqui que a gente deixou passar que você quer ter oportunidade ainda de falar? Não, que a gente tá pulou. Não. Eu posso dizer para você assim que no começo eu estava bem nervoso. Então, acho que se eu voltar no vídeo lá, não foi assim, foi diferente, né? Foi diferente. Não era para ser, mas foi diferente. Eu lembro que eu fiquei assim, só no episódio do Fuji, no primeiro, eu estava muito nervoso para falar com ele. Mas depois você começou a contar, eu comecei aqui a curtir. Não, o meu papel aqui, eu já tive, graças a Deus, alguns elogios, né? Algum puxão de orelha, tem que ser assim, tem que ser assado. Mas eu respondi esse tempo atrás, falei assim, cara, eu curto estar ali. Porque quando a gente acaba falando de inspiração ou de aprender, eu sou a primeira pessoa que estou me inspirando com quem está aqui
Eu sou a primeira pessoa que está aprendendo com quem está aqui. Então ali você teve vários insights ali que você colocou pra gente que eu falo que tocou aqui dentro. Então eu agradeço muito você ter aceitado bater esse papo com a gente, ter dado a oportunidade de contar essa história. Eu espero que o pessoal, as meninas, os meninos, que entendam que, assim, se você for guerreiro, se você acreditar como a Ellen acreditou, você pode chegar onde ela chegou. Eu tenho certeza que você vai voar muito mais ainda, a praga tá te esperando. Ah, muito obrigada. E sensacional, então é isso. Agradeço muito. Tem algum recado pra gente finalizar aqui, que é uma última frase, alguma coisa assim? Outra que eu falo muito. Educação profissional muda a vida das pessoas e das empresas também, né? Então eu acho que a gente precisa continuar investindo nesse tipo de ensino. Já comentamos aqui, né, de criar essa corrente do bem, mas realmente acreditar no poder transformador que a educação gera na vida das pessoas, né? Com certeza. Tudo que puder contar comigo, estou à disposição. O CNCcast está à disposição. Vamos tentar fazer um mundo melhor aí, cada vez melhor, que a gente tá, vamos dizer assim, na época da tecnologia, mas nada como conexão de pessoas para a gente poder seguir nossa vida, Nada né? substitui a conexão humana, né? Exatamente. Então, eu fico muito feliz em estar aqui com você. Maravilha. Né? Pessoal, para a gente poder ir finalizando aqui, eu vou fazer aquele pedido de novo, tá? Que é de praxe, né? Depois a Ellen vai dar uma ajuda para a gente aqui, que é curtir lá o canal. A gente está começando, é um projeto muito novo ainda, né? Então o apoio de vocês, assim, ajuda a gente a chegar em mais pessoas, né? É assim que funciona o algoritmo. Eu tô aprendendo agora os adjetivos que a gente tem que usar aqui. As redes sociais, também, quem não segue ainda, quem segue, compartilha pra gente, ajuda muito. Spotify aí, que aparece para vocês. Então, agradeço desde já, tá? A trazer pessoas tão incríveis assim, igual a Ellen trouxe pra gente a história dela. Ellen, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. De coração. Foi uma satisfação minha pessoal, tá? E um prazer para todo mundo aqui te ouvir, tá? Obrigada. Gente, obrigado. CNCcast na área. Próximo episódio aqui a gente já vai trazer para vocês logo logo. Mais uma vez, uma pessoa muito especial. Tchau, tchau. Até mais.